Liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí, liga aí. Agora na Rádio Ives, programa Diga Aí, um programa para mexer com suas referências musicais e culturais. A apresentação do cantor e compositor Alisson. Vamos conhecer a produção de artistas independentes de Sergipe do Brasil. Então, diga aí, cola com a gente. Diga aí, pessoal. Esse aqui é o programa que vai trazer para vocês uma audição significativa, informativa e divertida. Bem, essa voz que chega aos seus ouvidos é de Alisson. Diga aí, é um programa que tem um objetivo de trazer artistas sergipanos para a gente conhecer mais sobre a produção musical, o processo criativo, e aí também posições e pensamentos desses artistas. Afinal de contas, isso aqui não é um programa de música, é um programa de entrevista, de conversa. E às vezes a gente acaba fugindo do assunto música, mas a gente volta. Porque o autor do programa também tem essa angústia, né, de conhecer, de trazer pessoas aqui para a gente discutir um pouco mais, não só sobre a carreira deles, né, mas também, né, sobre como lidar com esse mundo líquido e de tantas incertezas. A gente nunca consegue responder essa pergunta, mas a gente vai fazendo vários programas para tentar achar alguma explicação. Bem, vamos para a apresentação. Temos aqui uma banda caliente, né? Essa banda é um caldeirão de ritmos dançantes, muito perigosa, por sinal, pois provoca lascívia ao chegar perto do seu cangote. Acreditam que todo mundo doido é um chamego só. Dizem eles, vamos abraçar o sol em veredas e caminhos contra a luz. Uma pessoa comum no bloco Estações Unidas da Alegria. Na boca, uma flor cor-de-rosa. Por quê? Vem e liberta-me com um forró de dengo, feita exclusivamente pra Tonho. Um soldado da noite dançando a cúmbia da madrugada. O soldado quer mais. Coração quer mais. É muito simples, meu bem. Estamos em busca de falsas alegrias. E eu me pergunto, pra onde a gente vai agora? Estamos aqui com o mestre Madruguinha. Que texto, bicho. Depois passa aí pra gente. Caramba, tem que usar isso aí. Pode escrever. Vamos fazer um arranjo. Cara, foi uma madrugada. Chama Samba do Arnesto. Pois é, a madrugada me ajudou. A madruguinha. Nossa, péssimo esse trocadilho, mas tudo bem. Diga aí, mestre Madruguinha. Opa! Estamos aqui com o mestre Madruguinha, Adão Alencar, com o Marreta e com o Everton. Massa, cara, ter vocês aqui, velho. Muito bom, velho. Rapaz, o prazer é todo nosso e parabéns pela iniciativa aí. Muito... Pode falar palavrão? Claro, cara. Muito do caralho essa iniciativa aqui, do Diga Aí, cara. Aqui não tem pi, não, velho. Então, melhor ainda. Deixa rolar. Essa parte que não pode cortar realmente. Então, cara, uma satisfação muito grande, assim, ter vocês aqui pra gente ter esse diálogo e conhecer um pouco mais também, né, sobre a Mestre Madruguinha, que muita gente conhece, já dançou, mas tem muita gente que precisa também conhecer, né? Exato. Saber quem é. Cara, normalmente no começo dos programas eu faço uma pergunta indecorosa, né? Eu faço essa apresentação bonita que é para vocês ficarem animados, alegres. Pra depois, né? Para depois, para aliviar, o cara ficar justamente. Golpe, né? A faca. Bem, essa é uma apresentação mais formal. E quem é a Mestre Madruguinha pela Mestre Madruguinha? Como é que vocês diriam? O que é a Mestre Madruguinha, cara? Nada mais justo que um dos sócios fundadores. Ou talvez o último dos moicanos. Sobrou pra Marreta. Os caras vão começando a jogar pro outro. Tá começando a história de jogar um pro outro. Faz teu nome. Oi, gente. Sou Marreta, guitarrista da Mestre Madruguinha. E, pô, Alisson, brother, né? A gente se conhece há muito tempo, né, velho? Sim. Eu acho assim, toda vez que eu penso em responder uma pergunta como essa, sabe? Sempre me vem à cabeça que a Mestre Madruguinha começou porque foi um encontro de amigos. Eu acho que a Mestre Madruguinha hoje é também um encontro de amigos, assim, sabe? Mas principalmente no começo, a música mediou, né, essa amizade, assim, sabe? A gente se encontrava para tocar violão, para tomar cerveja, né? Nossa. Eu, Vinícius Chucro, né, que é um dos fundadores, Edivan, né, Aragão,
e Diego principalmente porque eu cresci com o Diego na mesma rua, né? A gente toca há anos, né? Mas, pô, Everton, Adão, aí essa galera tem uns 20 anos aí, pelo menos, que eu conheço da UFS, quando eu entrei em 2002. Né? Massa, cara. Eu sou depois, Na né? época do Epa, não sou... É, Please Snow, velho. Sim, velho. É um encontrão de amigos, eu acho, mediado por música, né? Eu acho que, inicialmente, pensar na Madruguinha, né? Eu definiria assim, sabe? Eu acho também que essa vontade, né? Porque cada integrante tem projetos diferentes, né? Então são... Você toca nos 300 bandas, né? Eu tocava em mais antes. Mais, sabia? sério? Hoje eu toco só na Mexe Madruguinha e na Banda dos Corações Partidos, né? Pode ver, você tocando com Mamá também. Mas, Mamá, né? Quem me chama assim pra tocar, né? Eu Quem me tô chama? aí, né? Todo mundo, né? Mas assim, também, sabe, pessoas que têm vários projetos, né? Uma vontade danada de, sabe, de tocar, né? De estar se apresentando, né? Então, acho que esse encontrão é o que, sabe, faz com que a Madruguinha exista, assim. Massa. Como é que você define a Madruguinha? Como é que você define a Mexe Madruguinha? Ali, Marreta Porque querendo os se dois vingar são agora. integrantes que foram agregados também logo no início. Tipo, eu, Edivan, Chucro e Diego, a gente se juntou para tocar, né? Desde o primeiro show a gente tá. Mas Everton e Adão também, eles foram Nós éramos agregados. convidados logo no É início, importante porque né? eu acho que a essa altura muitas pessoas não lembram, né? Mas a Madruguinha, ela surgiu como uma banda predominantemente instrumental, né? Bem Tem algumas lembrado. histórias que Marreta talvez depois possa contar, né? Porque ele pode contar em primeira pessoa, é sempre melhor. Mas a Madruguinha, ela surgiu com essa proposta de tocar cúmbias psicodélicas peruanas e as guitarradas, os carimbós, sobretudo as guitarradas. Então são gêneros com assim uma vasta quantidade de canções instrumentais e aquelas em que eventualmente havia vocal. O que é que eles faziam? Eles chamavam os passas, né? Os e as passas, para fazerem participações especiais. Aí nessa balada eu chegava, cantava algumas canções, Adão chegava, cantava outras canções, inclusive canções que posteriormente viriam a se tornar canções da Madruguinha, como Soldado da Noite, né? Jeca, que durante muito tempo também... Jeca Mó, no caso. Jeca Mó. Durante muito tempo era a presença Jeca Doce. feminina. Jeca Doce, exato. Jeca chegava para cantar também uma porção de músicas. Então, assim, no primeiro show, chegávamos como as participações, né? As anônimas participações. Como os convites foram se repetindo nos shows subsequentes, o que aconteceu é que, a partir de um determinado ponto, a gente deixou de ser um fator surpresa, uma cereja do bolo, para se tornar parte do bolo, né? A cereja virou Começou a recheio. receber um cachezinho. Gostei dessa. Boa definição. Hein? Eu cantava no início, aí, velho. Era massa demais. Marreta cantava, Jamburana, ele foi a primeira voz velho. a Tem um interpretar vídeo, Jamburana. né? Tem um vídeo de Marreta Tem, cantando exatamente. Jamburana, uma das primeiras apresentações. Quem tiver curiosidade, registro, cara. Quem tiver curiosidade tem é só registro. colocar no YouTube Mestre Madruguinha, Cara, é um show no- Jamburana, o primeiro vídeo, talvez um É dos um mais show antigos. no Tchê, Tchê, no início, ou assim, 2013 ou 2014. 2013. Final de acho que 2013. Final de 2013, velho. E os shows da Madruguinha, no princípio, eram shows épicos, assim, eram 3 horas, né? Com um intervalo generoso. Com de Jeca meia hora. distribuindo geladinho de catuaba. Catuaba. Uma safadeza no show, velho. Exatamente. Geladinho de Inclusive, o catuaba. geladinho de catuaba era um dos ícones, né, dos shows da banda, assim, era uma das atrações. A gente passava a véspera fazendo os geladinhos de catuaba para Edivan adorava, né, e tudo mais. Vocês fizeram alguma música pra esse momento, cara? Cara, Pra não, Catuaba? velho. Eu acho que chegou-se a fazer alguma coisa, mas não gravar, assim. A gente chegou a Tiração escrever. de onda. Só A tirando gente onda. tirava fuleiragemzinha, onda fizeram e- Uma fuleiragem, mas não Mas foi pra até frente, não. sair de uma ideia, de uma tiração de onda para uma música, a gente não chegou a dar esse passo, não. Mas quem sabe, né? Quem sabe? Então, assim, à medida que a banda foi evoluindo e por exemplo, esses shows de 3 horas, eles normalmente eram divididos em 2 partes. Uma primeira parte que era essencialmente instrumental e aí as participações, no caso eu, Adão, Jeca, chegávamos na segunda parte para cantar as canções.
como participações regulares, a gente foi criando umas afinidades. Não, quando você for cantar, eu te acompanho fazendo backing vocal. Então, fazíamos backing vocals uns das canções dos outros e a partir dessa afinidade que foi se formando, a banda também abraçou essa identidade como uma banda de canções, não apenas uma banda instrumental. Então a gente entrou na banda, ficou aquele big band, né? 7 pessoas. Show enorme. Chegou um momento que tiveram 8 integrantes. Né? Exatamente, porque a gente não acha que Rafael Ramos, Big John, exatamente. Então, Jeca saiu, voltou. Exatamente. Então, a gente sempre, como o Marreta falou, né, endossando a teoria de Marreta de que na prática, a Madruguinha sempre é uma reunião de amigos, de pessoas que compartilham de muitas afinidades, e afinidades que vão além das afinidades musicais, né? Então, os ensaios são... Mais que ensaios, são momentos de celebração das nossas companhias e há muita tiração de onda, muita piada, a vibe é sempre boa na onda. E aí tem sido assim ao longo de quase 10 anos, né? Agora em 2023 a gente completa 10 anos. 10 anos, né? Massa, velho. Rapaz, é isso mesmo. Eu acho que eu nunca tinha parado pra pensar. Alisson, filho da pé. Mas eu acho que é isso, cara. No final é um encontro de amigos, assim, com várias afinidades em comum. Tô falando isso aqui não é um programa de música, não, cara. Não é terapia, os caras estão fazendo assim. Terapia, cara. Eu falo porque, assim, pra mim uma forma, assim, um indício, uma evidência sempre teve muito forte, assim, de como a gente curte esses momentos, é que, assim, alguns de nós, obviamente, tem mais afinidade ou parceria do que outros, assim, no sentido de compartilhar a mesa de bar, etc e tal. Sim. Mas, assim, normalmente quando a gente chega nos ensaios, demora um tempo pra gente se cair a ficha de que aquilo é um ensaio. Né? Porque a gente fica jogando conversa fora, e ri, tira onda e tudo mais. Mas o ensaio no estúdio? Porque no estúdio, mas durante muito tempo. A gente fez algum tempo na casa de Alex, lá em Areia Branca. Aí, meu amigo, era chegar de manhã, sair de lá de noite. Isso, então tinha um pouco esse caráter de retiro, né? Sim. Era quase como um retiro espiritual, né? Só que não. Uma vivência, né? Tipo assim, galera, a gente vai se encontrar, mas vai ensaiar, viu? Vai ensaiar. Em algum momento alguém tinha que dizer, sim, vamos lá, vamos trabalhar. Mas quem é que puxava? Quem é que fazia? Galera, como eu não bebo, eu era sempre um candidato Importante sempre ter uma pessoa sóbria, né? Com certeza, importantíssimo. Aí eu quase sempre era a pessoa. Eu lembro também que Juan, né, chegou uma hora que ele disse assim, galera, esses ensaios aqui em Areia Branca não estão rendendo. Não, a gente chegava 9 horas da manhã, era o sábado tipo, ia ensaiar todo, 11, aí ensaiava até meio-dia e meia, aí ficava, sei lá, até 2 da tarde, assim. Era uma parada muito... sem objetividade, sabe? Assim, velho. Então, era delicioso, mas era sem. Então, era muito bom, né? Esses encontros eram muito bons, porque a gente celebrava a mesma amizade, como o Everton falou. Mas assim, foco. Sim, galera, o foco objetivo. Digamos, os primeiros minutos, né? Os primeiros 15, 20 minutos, a gente estava mais tentando curtir uma companhia do outro, né? E se atualizar das últimas fofocas. Matar a saudade, conversar, perguntar... Até começar efetivamente a ensaiar propriamente. Mas, Adão, você não vai escapar. Você só está analisando para ver o que você vai falar. Você esperou uma rede, eu vi que você ficou aí... Essa pergunta me pegou muito. Mas eu acho que é isso. É uma reunião de amigos que acaba refletindo as nossas angústias e os nossos pensamentos, até políticos e tal. E isso se reflete de uma certa forma no som, porque o Mestre Madruguinha é um som dançante, mas é um som que traz uma série de reflexões, assim, várias das músicas. Pode crer. Eu acho que muito por conta dessa união, de uma certa forma, união do que a gente enxerga do mundo e etc e tal, acaba isso se refletindo na música, ainda que seja um som dançante, ele parte para outras temáticas não muito usuais, vamos dizer assim. Eu não diria, assim, é a minha impressão, eu não diria que só na música, mas também eu acho que o material visual também. Porque nos clipes de vocês também tem muito essa proposta da dança, na minha opinião, tá? Ser um ato também político. Exato, completamente. O canto, a dança, a expressão corporal. Exato. Eu acho que tem esses elementos, assim, porque, pelo menos minha percepção, né? Cara, hoje eu vi um pôster de um cara aí, um
escritor, Luiz Antônio Simas, não sei se você sabe quem é, carioca aí. Ele falando justamente sobre isso, cara, não, e em algumas culturas africanas, inclusive, você não diferencia o corpo da mente. Exato. Ela é uma coisa só. E eu acho que na Mestre Madruguinha isso se reflete muito bem assim, Exatamente. nas músicas. Não é porque é um som dançante que ele precisa estar falando dance aqui e tal, faça isso, tal. É um som dançante, mas Uma mão no que joelho. trabalha com a mente. Uma mão no joelho, outra na consciência, né? É curioso a gente abordar isso justamente no momento em que a gente está, por exemplo, assistindo uma Copa do Mundo em que os atletas brasileiros são Exato. tão incompreendidos em relação O à texto forma dele com foi que- com relação a isso, exatamente. a forma com que exato. comemoram os gols, né? As tais Exato. dancinhas. Pra É que quem inclusive gerou um preconceito com o Vinícius, né? Vinícius Júnior lá na... Exatamente. Esses caras, eles muito provavelmente não assistem Campeonato Brasileiro, talvez nem se interessem, né? Veem atletas brasileiros saírem do Brasil, assim, as ondas e ondas, né? O tsunami, jogando em todos os campeonatos do mundo, mas talvez eles não tenham um conhecimento mais profundo do que é a cultura brasileira e de como a cultura brasileira ela tem uma marca impressa no futebol também. A gente não dissocia futebol enquanto esporte e competição de festejar, de celebrar. Então, assim, imagine que o gol é o grande momento do esporte e você faz um gol e você não tem o direito de se expressar livremente, e no caso, através da dança, que é uma coisa tão cara, né, tão própria do brasileiro. Exato. Então eu acho que é um desconhecimento e talvez de um desrespeito. Eu acho que é um desrespeito em sinal inverso, né? Alguns comentários sustentavam que era uma forma dos brasileiros, as danças eram uma forma dos brasileiros desrespeitarem seus adversários. Na realidade, não compreender esse caráter da nossa cultura é um desrespeito, né? E nos criticar é um desrespeito e uma ignorância em relação ao que é a cultura brasileira também, né? Dentro do esporte, sobretudo. Exatamente. Eu concordo com você também. Inclusive, até um dirigente da FIFA estava fazendo críticas, não necessariamente ao futebol brasileiro, mas a esse contexto do Catar também, né? Que ele estava dizendo porque algumas seleções fizeram protestos, né? Acho que a seleção da Alemanha, se não me engano, que entrou em campo e botou a mão na boca, Foi né? isso Assim, mesmo. acho A que a não Inglaterra, mostrou, né? A Inglaterra ia sair com a Inglaterra ia faixa, sair com a faixa, né? Harry Kane. Isso, o Harry Kane com a faixa da diversidade. da diversidade, e aí proibiram. Eu acho que, se não me engano, acho que foi a Inglaterra, um jogo que se ajoelhou, né? Isso, E, foi enfim, Que houveram protestos e esse dirigente da FIFA, foi agora recentemente, falou que, tipo, que o futebol não pode se misturar com essas coisas. Cara, o futebol é parte da sociedade. Você não vai colocar numa bolha. Tipo, não, vai começar o jogo agora. O mundo para o mundo, acaba a política, não tem relação com cultura. Né? Exatamente. Cara, o jogo do Irã e Estados Unidos está pautado por toda a revolta que está rolando lá no Irã por conta da morte, né, daquela menina, né, pela polícia moral do Irã. Cara, o Vinícius Júnior sofreu ataques racistas porque faz dancinha, ataque também xenófobo também, Completamente. né? Então, como é que o futebol está deslocado das outras coisas? É impossível. Impossível, cara. Nada que nasça tem do seio isso. da sociedade tá livre de uma interpretação sob um viés político. Esse é um discurso oportunista, um discurso medíocre, um discurso opressor, na verdade. Do tipo, para dizer assim, olha, quem inventou o jogo fui eu, né? Ou querendo se apropriar do jogo e tem que jogar desse jeito. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Como assim, meu? O futebol de quem? O futebol é da FIFA? A despolitização O futebol é uma da porta... FIFA, por um acaso? A Quem é o futebol? despolitização é uma porta para a opressão, né? Que é uma forma de silenciar aqueles que são oprimidos. Exatamente. Então, assim, os caras querem dar um cala-boca, só que não tá funcionando. Cara, só da Copa ir pro Catar já é um sinal assim de como a FIFA, de como é foda, né, ter essa gestão da FIFA do futebol, velho. Porque mesmo é só pagar, né? Exatamente. E o cara ainda diz, não, tô pagando. fique tranquilo, que vai ter cerveja. Chega Não tem cerveja. 2 dias, não vai Os ter caras cerveja. não tem cerveja não. Cara, Aí depois liberaram, acho que, se não me engano, nas fanfests, parece. tem na Sunfest. Aí depois os caras jogaram também o valor lá pras alturas lá, que dava, são 70
tantos reais. R$75. Inclusive, eu vi um cara daqui, um influencer que tá... Você viu isso, velho? O cara foi preso? Não, o influencer... Não sei se foi preso. Mas tem um que foi preso agora. Tem um influencer daqui de Sergipe, de Aracaju, que não, ele não chegou foi lá R$75. Agamenon, acho. Aí ele, galera, se vocês quiserem um copo da Copa, me paguem aqui no Pix R$50. Aí o cara vendeu um bocado de copo, velho. O cara vai ter que beber tudo pra... Aí ele tá pagando, no final das contas, R$25. A galera tá comprando o copo por 50. O copo da Copa, aquele copão bonitinho da cerveja que patrocina lá. Sim. Mas, velho, Sergipano é a peste, velho. Esse cara é investidor, velho. Velho. Se ele vender por 75, a galera compra, velho. Eu bebo e levo 75 souvenir pra vocês. Sacada do mestre. Não, mas o cara que eu tava falando era um cara que... Eu não lembro se ele é jornalista. O que ele é, meu Deus? Eu sei que ele foi preso porque foi pego mesmo, bêbado velho? Caralho. na rua. Não A pode ficar polícia- bêbado? Não pode, pô. Cara, você pode beber, não pode ficar bêbado. Tô lascado. Não, Tá na verdade não pode. Que parece que não Zonas pode beber, específicas né? para que você possa beber. Isso, exatamente. Tem lugares específicos que você pode Só que ficar ele tá na bêbado. rua, que não é uma zona específica que pode beber. Cara, Aí o cara foi pego. Aí parece que ele gravou, o policial prendeu e não tirou o celular dele. O cara fez uma live bêbado dentro da prisão. Aí parece que na live o policial escuta ele fazendo lá a live. O cara, os caras vão me matar, não sei o que. meu Deus. Aí o policial vai lá e toma lá o celular, né? Aí ficou gravado porque não vi ele tá isso fazendo não, pelo cara. Instagram. Não vi isso não. O colega meu tava me falando, eu tinha visto há pouco, agora à tarde a gente tava conversando, ele me mostrou. Aí eu disse, gente, que maluquice. Então, aí tem essa coisa, como vocês estavam falando mesmo, né? Inclusive até na Netflix, viu, gente? Se vocês quiserem assistir, tem os esquemas da FIFA. Tá? Ah, eu vi esse coisa, mas não assisti não. Eu vi tô lá quase, chamado. tô quase no final, são 4 episódios, assim. Pô, deve ser massa. E tem o do Catar também, né? A parte do Catar. Tem a parte do Catar? Como chegou lá, enfim. São acusações, tem alguns Deve ter comprado depoimentos, vários algumas votos, gravações. Algumas gravações. Enfim, Só do assistam. Brasil aqui já tem tem uma suspeita de que o Brasil comprou, sim, né? sim. É porque são vários países, né? Velho? Todos os países têm o mesmo peso de voto. Isso, Então, exatamente. os países que não têm... o futebol não é tão forte assim. Isso. A galera vai lá e compra, velho. É o mesmo voto que tem no Brasil. Cara, no Catar, né, também, petrodólar. Pô, aí fica mais fácil ainda. Aí, Bife de 9.000. o bife de 9. Com ouro, viu, cara? Com ouro, hein? Ai, Imagina pra como- Copa, hein? Imagina quanto deve valer essa bosta depois, né? Dourada. Como é que sai, velho? Essa bola... Não, um pozinho, Tá pô. Ele joga um Ronaldo, pozinho em né? cima da carne, né? Aí, enfim, deve valer alguma coisa essa merda, né, velho? 9 Deve valer alguma coisa depois, né? boa. Quantos quilates você produz? Quantos quilates de velho. cocô, porra, Quantos velho. quilates, né? Eu acho que vai ter que constar na tabela nutricional, né? Porque a gente não sabe qual o nível de ouro que o corpo absorve bem, né? A partir de que quantidade pode ser tóxico, ou não, enfim. Pois é, né? Salt Bay, né? Cara, Bem, galera, mas a gente foi longe, hein? É, a gente começou de como é a banda pro cocô dourado. tô falando que esse programa não é um Podcast. programa de música, mas vamos lá, é um É programa muito pra perigoso botar esse pra música. programa. Perigoso, cara, justamente. Então, cara, inicialmente, assim, vocês falaram que Marreta ali, né, iniciou essa perspectiva, atraiu a galera, tal. E os ensaios, assim, bem alongados, eram encontros, ensaios, encontros. Quando foi que vocês bateram, assim, o martelo e vocês, galera, agora vamos fazer uma parada mais profissional, tal, definir também o que a gente vai... Quer dizer, definir o que tocar, meio que você já sabia, já estava meio na célula aí, né, inicial, né? Quando foi que vocês tomaram a iniciativa de assim, agora vamos fazer um negócio, vamos tocar, vamos mostrar pra mais gente? Eu acho... Rapaz, vai, fale. Não, fale, pô. Batazeria assim, Eu... como eu falei, né, eu andava muito com o Chucro na época, né? Eu ia muito pra casa dele tocar e tal. E em 2012 eu fui pra Feira Música Fortaleza. Foram 3 bandas daqui selecionadas, né? A Couto, a
Ferraro Trio e Alex Santana. O Sebrae botou um ônibus, né? E quem queria chegar lá, é uma feira, né, de música, né, empreendimentos musicais e tal. E quem quisesse chegar assim lá na feira, né, era só dar o nome. Então eu fui para lá com material da Cabedal e tal. E assim, a gente tava lá na feira, né, com a cara para cima, assim, esperando a próxima atração, que a gente não sabia quem era, né? Ai, desculpa. E aí começou a tocar, a mulher anunciou, né, gente, o show agora é de Mestre Vieira e os Dinâmicos, que eu não conhecia, né? Ninguém conhecia. Na verdade, a gente estava no hotel e ele passava assim pela gente e a gente, né, sem... Cara, é simplesmente o precursor, pô, dessa forma de tocar guitarra que a gente conhece como guitarrada paraense, né? Ele, Mestre Vieira, foi quem gravou primeiro na década de 70, né, aqueles discos, né? Os discos com essa forma de tocar guitarra, né, que a gente conhece hoje, né? Os discos chamados Lambada na Quebrada e tal. A gente não conhecia, a gente viu o show, ficamos loucos por lá, sabe? Eu mesmo, foi naquele dia que eu comecei a prestar atenção no carimbó, sabe? Quando eu voltei para Aracaju, eu pesquisei muito sobre o Mestre Vieira, né? Sobre o carimbó, aprendi a tocar várias coisas, né? E sempre dividindo aquilo ali com o Chucro, né? E tal. E aí Chucro, né, trouxe o disco Roots of Chicha, né? Porque tem uma pegada, né, parecida, né? É o mesmo DNA. E aí ele já sacou logo, não, tem essa... Sabe, a cúmbia, foi o Chucro que me apresentou a cúmbia né? peruana, né? A cúmbia peruana, psicodélica, é um disco que resgata, né, essas cúmbias, né? E tem a guitarra, né? A chicha para os peruanos equivale mais ou menos a, sei lá, a bossa nova pra gente, porque é um gênero que os peruanos abraçam como parte da identidade nacional. Tem sua origem lá nos anos 60, porque é uma fusão de ritmos latinos, da cúmbia, mais especificamente, com aquele rock californiano. Com surf music, né? Surf music, né? Rockabilly. Então eles fundiram essa coisa e conceberam uma música ali que hoje é patrimônio imaterial lá no Peru, né? Assim, eles ouvem isso e tocam isso assim como parte mesmo da identidade peruana. Tá? Continue, sei lá. Bom, mas aí Chucro, mas esse disco assim, eu mesmo, velho, eu fiquei pilhadíssimo, pô, quando ele me mostrou esse disco. Mas assim, eu aprendi a tocar praticamente todas as músicas e eu e ele assim sempre juntos, né? E aí ele que bateu assim e disse: "Aí, véio, vamos chamar os caras para tocar, pô". A gente monta um repertóriozinho, eu já sabia tocar várias músicas, né? E aí a gente chamou o Edivan, inicialmente, né, a gente ia chamar de Carimbó Trio, porque era só eu e ele, Edivan, com essa parada de tocar instrumentais mesmo, assim, né? E aí depois a gente botou uma percussão, né? Diego Aracaju. Diego Aracaju, sabe? Que pra quem não sabe quem era o frontman da Please No. Da Please No. E meu amigo de infância, vocês tinham né? outro projeto, né? Vocês tinham outro projeto, meio que aproveitaram essa... Eu e o Chucro tocávamos na Banza Lundu, tocávamos músicas dele, né? Chucro é um compositor, né? Eu sempre curti as músicas que ele fazia, né? Então mostrava pra mim. E, enfim, chamamos Edivan, chamamos Diego. E a gente montou um repertório ali no final de 2013, né? E a gente bateu assim, não, vamos montar uma banda, pô. Ficamos pensando em nome, né? Depois a gente começou, aí a gente lembrou da Oba, né? A Orquestra Boêmia de Aracaju. A Oba é um projeto que eu tinha em 2010, que tocava cúmbia, carimbó, mas nunca se apresentou. A gente ensaiou. Chegou a gravar? Chegou a gravar, tem alguma coisa aí no conhecia. SoundCloud. Acho que tem Quem alguma tiver curiosidade, vai no MySpace, SoundCloud. MySpace ou é SoundCloud, né? Alguma coisa dessa época aí. Eu acho que é SoundCloud, eu já escutei. Tem Saudade da Noite, versão... A versão da Oba, né? Versão Orquestra Exatamente. Boêmia de Aracaju. E aí, aí essa ideia, não, mas pô, a gente vai tocar, então vamos chamar a Adão, pô, pra cantar ela, pô, porque a gente já tocava, e eu cantava as músicas que tinha vocal, assim, eu cantava, velho, eu nunca cantei em banda nenhuma, assim. E aí eu meio que cantava algumas coisas, né, e eu não lembro como a gente chegou em Everton, não lembro qual era a música, assim, mas eu conheço o Everton há muitos anos também, tínhamos um projeto... Né, que a gente tocava Smiths, né? Exatamente. Everton ia muito lá pra casa também pra gente ficar tocando. Everton Velho, tem uma isso, banda a música sempre Everton ainda tem uma nesses banda que toca encontros, né? Smiths. Mas já é um outro, assim, um projeto que envolve outras pessoas, né? Foi o projeto Smiths que viabilizou, né? Que vingou, porque a gente chegamos a ensaiar durante um tempo para se apresentar no Coverama, né? Coverama, sim. Inclusive, na época, até houve uma certa polêmica, porque nesse ano, 2 bandas se inscreveram com o propósito de tocar Smiths. É verdade. E me parece que talvez pelo regulamento, né,
do evento, só poderia haver uma banda defendendo um artista. E a escolhida não foi a nossa banda. Foi a banda, se não me engano, do filho de Márcio Dano Litinha, qual é o nome dele? Não, era ele. Pedro Yuri. Pedro Yuri tocava nessa outra banda, que tocava Smiths, que foi a banda escolhida pela organização para defender, segundo o critério, pela qualidade da gravação feita, porque a gente fez uma gravação muito bosta. Imagine, Muito bosta. Em Hans, exatamente. Eu me lembro que até... esqueci o nome Pra dele. subir aquela ladeira ali, o cara cansa. Uma das pessoas que fazia parte da comissão que avaliava, ele chegou para mim, né, e falou: rapaz, pô, a qualidade da gravação de vocês não permitia fazer nenhum tipo de juízo positivo, né, da banda. Então a gente teve que Rapaz, é uma boa forma de não dizer que a gravação tá uma bosta. Então, exatamente. Bonito, né, velho? Até o cara se convence a dizer realmente. Não, obrigado. Mas não foi com essas palavras, não. Eu fui que glamorizei a linguagem. Mas assim, só que assim, o que aconteceu é que a Plisnow, nas passagens de som, né, quando a Plisnow era ativa e tudo mal, na passagem de som deles, eles sempre tocavam This Charming Man, uma música dos Smiths. E eu também, quase sempre na plateia, eu me habilitava para cantar na passagem de som. Né? De uma maneira que, assim, em mais de um show eu fiz isso. E quando surgiu, né, a boataria de que haveria uma banda que iria tocar, né, com a intenção de tocar, fazer um cover dos Smiths no Coverama, e que Marreta estava tocando e Everton estava tocando nessa banda, a galera ficou oriçada porque ficou imaginando um show completo, né, daqueles dos miguxos tocando Smiths. Quando souberam que a nossa banda tinha sido preterida por essa outra banda, eles começaram a fazer uma pressão absurda nas redes sociais, né, no Orkut. O pessoal começou a xingar muito no Orkut. Pra Hardman, Alexandre Hardman. Isso, exatamente. E a pressão foi tamanha, que a galera da outra banda abriu mão. E eles decidiram não tocar. Maria, coitado. Caralho, Exatamente. Eles Então, exatamente. Mas arregaram, disseram, não, olha, não dá pra gente... da música sergipana, não queremos começar dessa maneira. Só que aí nem eles tocaram, nem a gente tocou. Quer dizer, não teve cover do Smith. 2000, cara, ficou aí. Deixa eu dar uma informação, antes de Marreta continuar. Eu ganhei um coverama. Olha só. Tô cantando Linkin Park. Não, Linkin Park o quê, pô? Eu tocava Nação Chico Zumbi. Sainz na Nação Zumbi. Eu tocava Alfaia. Era o gordinho da Alfaia. Com o Elvis, né? Com Elvis cantando, Elvis Boa Morte. Eu lembro. 2007, velho. Tem isso aí no meu currículo musical. Mas você não cantava Linkin Park, brother? Não, Você não cantava, meu né? irmão cantava Rage Against, eu acho. Tá. Pô, Linkin Park não, cara. Eu lembro de você meio roqueiro, assim, velho. Então a Madruguinha sou tem do nu metal, histórias sou do nu metal. vividas e não vividas no Sim, Coverama, né? Vamos deixar a Marreta contar a história. Não, mas é isso, né? A gente começou assim, né? Quando a gente, além desses carimbós, né? Mestre Vieira, né? Aldo Senna, as cúmbias peruanas, né? E tal. A gente começou a botar músicas, né? A Oba, né? Música daqui, né? A banda daqui, a gente já conhecia Adão, né? Não, convidadão. Aí convidamos Everton para cantar. Eu cantava Jamburana. No primeiro show, eu acho que Jeca não Jeca não cantou. Jeca só ficou no geladinho. E o primeiro show foi lá na Dogueria do Artista. Exatamente. Primeiro show, cara. No Inácio, né? No Inácio Barbosa ali. velho. Jeca era a cantora da Banzulundu, Isso. que era o projeto germinal, assim. Era o primeiro projeto de onde saíram integrantes que posteriormente viriam a formar a primeira formação da Madruguinha. Que Jeca inclusive era saíram cantor. músicas de lá, né? Exatamente. Temos Temos Falsas músicas... Alegrias, é de lá, é da banda. Bloco da Alegria Bloco também. da é de lá. Alegria Ambas são composições de Chucro e ambas músicas que já vinham sendo ensaiadas, né? Os arranjos vinham sendo construídos desde essa fase da Banzurundu. Jeca era a cantora desse Então, projeto. de lá era Jeca e quem mais? Marreta, também era fazer parte. Chucro e Edivan e Diego. Diego. Exatamente. Os quatro vieram da Banzurundu. Eu me lembro que, na realidade, a ironia toda da história é que assim, a Banzurundu era o projeto principal, digamos, e a Mestre Madruguinha, que quando surgiu não era Mestre Madruguinha, porque não tinha nome, era um projeto de verão da Banzurundu.
A galera tava na pilha de tocar as títias, né, as cúmbias e os Carimbó. carimbós, e se juntaram e fizeram esse projeto verão. Não, vamos fazer um projeto com música dançante para ver se cola. Colou. Então ele já surgiu para tocar, assim, né? Exatamente. A intenção já era o público mesmo, né? Exatamente. Tocar, Era um projeto com esse propósito, de fazer as pessoas dançarem com gêneros, com ritmos que não eram tão apreciados, tão conhecidos aqui localmente. Né? E logo nos primeiros ensaios, né, eu e o Chucro sempre me mostrava a música, o Chucro é compositor, né? Sim. Então logo nos primeiros ensaios a gente já começou a fazer música também, né? Então a gente tocava os covers e tal, mas a gente desde o início sempre com a pilha que a gente tinha de, né, fazer jam e produzir coisas, sabe? Massa. Então a gente tem uma música chamada Jam número 1, que a gente fez no primeiro ensaio da Mexe Madruguinha. É do... geralmente não EP, tinha né? nome Primeiro, ainda, primeiro né? EP, Geralmente A gente ela ainda abre os pensando. shows. De 2016, né? O último show agora do Fácil, acho que foi o primeiro que a gente não Que a gente abriu não com ela. tocou, que a gente não tocamos ela, né? Mas é uma música que servia como um aquecimento assim pra gente, né? A gente tinha que aquecer, né? Dizer ao público, ó, estamos começando, galera, e tal, assim. Isso. E que ela surgiu assim mesmo, como um aquecimento. A gente Um chamariz. a Sim, gente sim. começou a tocar e, tipo, fizemos ela. Exato. Então, assim, a gente tocava os covers, mas sempre essa pilha de um trabalho autoral, né? Porque, tipo, a Plisno era um trabalho autoral, o Chuco já tinha um trabalho dele, né? A Banzo Mundo era um trabalho autoral. Então, a gente Cabedal. sempre... A Cabedal, eu tocava Isso, numa banda chamada Cabedal antes, né? Que, inclusive, eu fui pra Feira Música por causa da Cabedal, pra levar o Inclusive, material uma banda dela, muito né? foda. Né? Saulo Sandes, um abraço, brother. Um beijo, Saulo. Mas é sempre essa pilha, assim, de um projeto autoral, sabe? Então, Nossa. meio que... E eu acho que assim, a pretensão de se fazer música autoral, assim, eu vejo sempre como um processo muito natural. Né? Eu acho que você começa uma banda tocando cover, mesmo que cover de artistas meio obscuros, né? Tipo, tem muita gente que muito possivelmente acha que Carinito é uma música da Madruguinha. A gente apresentou algumas músicas. Exatamente. Há uma penca de músicas, de carimbós e, sobretudo, de cúmbias que a gente apresentou para o público local que simplesmente desconhecia desses... Jamburana, a galera. Jamburana, Saudade da Noite também, né? O De próprio certa Saudade da forma, Não, né? mas não é uma música famosa, né? Não, mas, Mas já tinha, fala né? no sentido do carimbó, assim, tipo... Porque aqui em Aracaju, antes da Madruguinha, quem poderia dizer que conhecia e que gostava e que apreciava cúmbias, por exemplo, ou carimbós? Por exemplo, antes da Madruguinha eu conhecia cúmbia basicamente porque era o gênero que Carlito Teves dançava comemorando os gols pelo Corinthians. Corinthians, né? 2005. Exatamente. O meu conhecimento e o meu interesse por música latino-americana, hispânica pelo menos, né? Porque somos latino-americanos da mesma forma, ele se deu justamente pelo meu envolvimento com a Madruguinha, porque eu me achei no dever de tentar entender melhor aquilo que a banda estava chegando com proposta, né? Então, pouco tempo depois da Madruguinha, eu acho que com uns 2 anos de atividade da Madruguinha, foi aí que Adão chegou com uma ideia de fazer um programa de rádio para tocar música latina. Aí eu fiquei pensando, será que esse cara sabe o que é que ele está querendo fazer de verdade? Não tinha ideia, não. Não tinha ideia. Eu falei para ele. Acertou. Aí eu falei para ele, Adão, olha, eu tenho formação em radialismo lá na UFES e se você quiser a minha ajuda, ele, pronto, massa, bora. Quando eu rascunhei as ideias, o roteiro que mostrei para ele, rapaz, eu sozinho, eu não saberia nem onde começar nem onde terminar. Então meio que a gente juntou esse desejo em comum e começamos a fazer esse programa, né? Levamos esse projeto ao conhecimento da direção, então direção de lá da Rádio APP, Onda Latina. Quem sabe a gente não volta aí como Pode podcast. ser, também é. Mas é porque assim, seria como legal. você deve sentir isso também. Mas eu acho que é muito massa o que você tá fazendo aqui, Alisson. Que é massa você trocar essa ideia, tá? Porra, legal. Isso aqui é massa. Toda semana eu faria isso. Mas pra gente ficou meio pesado, ficou aquela obrigação, sabe? Sim. Quando deixa de ser divertido. assim, perdeu ficou, um pouco o prazer. da coisa, perdeu um né, pouco o velho? prazer. Mas a gente fez muita coisa massa no programa. fizemos. Durou, né? Mas Entrevistamos. vocês ficaram 2 anos, né, velho? 2 anos, trouxemos artistas. Muita coisa, né, velho? Toda semana. pô. Velho, foi massa. A gente conseguiu entrevistar uma banda que a gente curte muito, cara, lá da Argentina, uma banda chamada Cumberta Lunes, que acabou, inclusive. Caramba, massa. Mas a gente velho. conseguiu entrevistar os caras lá. A gente vai falar em espanhol devagarzinho.
Aquele espanhol portenho pesado. Mas a gente conseguiu entrevistar os caras, muito legal. Um massa, dos caras velho. tinha morado aqui no Brasil, a gente conseguiu, sei lá como, velho. conseguiu. Não, uma dificuldade muito grande de você entrevistar uma banda estrangeira que fala um outro idioma, no caso, é porque, por exemplo, na televisão sempre existe o recurso da legenda, no rádio você não tem o recurso da legenda. Então, assim, tipo, Pode o crer. que ocorria é que a gente editava os trechos da entrevista. Então, assim, tipo, eu perguntava em português, eu rolava a resposta deles, que às vezes começava no portunhol, mas, enfim, Depois descambava para o espanhol puro. rápido. Aquele sotaque portenho em estado bruto. E depois é que a gente traduzia o que era a resposta dos caras para quem eventualmente não entendesse. Eu acho que a maioria não entendia. E era dessa forma que a gente Tinha uns conseguia fãs, fazer. tinha uma galera que ligava assim, Isso. do nada, fulano, assim, coroa e tal. Isso. Tô acompanhando o Porra, programa massa. Então, de assim, vocês, era uma onda, velho. Um dos fatores que geraram uma certa um desestímulo da gente a partir de determinado ponto era a questão da contrapartida, porque por mais prazer que a gente tivesse de fazer aquilo, né? Mas enfim, demandava tempo de pesquisa, tempo de elaboração de roteiro, a logística, o deslocamento até lá, até a PRP para fazer o programa ao vivo, uma vez por semana, né? A falta de uma contrapartida era muito importante. É lógico que a gente tinha, acho que para toda pessoa que faz um trabalho que tem um alcance público, a grande contrapartida é a resposta do público. E numa emissora pública como a PRP, nem sempre era tão claro. Eu me lembro que na época a gente não utilizava muito. Adão de vez em quando abria o Facebook e com a conta dele, ele, estamos começando agora o programa, tal. Então as pessoas interagiam com o Adão, mas no perfil dele e de uma forma muito descompromissada. Às vezes ele poderia abrir, às vezes não, mas não era um canal aberto para interação. Então tinha o telefone, que às vezes umas figuras sempre ligavam, umas figuras bem pitorescas, inclusive. Era quase como uma sessão, uma terapia, assim, né? Ligavam pra gente pra falar de coisas tão... Foi uma ligação assim. Cara, teve uma mulher, pitorescas, né, velho? vocês Teve uma lembram mulher da que história? que falou pediam, assim, ligavam. umas músicas. Só que a gente já vinha com as músicas prontas. A gente não Aí ela tinha- ligava pedindo músicas como se a gente, por exemplo, como se fosse um programa em que os pedidos eram abertos, estimulados, e a gente tivesse sempre elas à nossa disposição ali, né? E não era, e assim, às vezes era difícil explicar. Depois a gente descobriu que Cruz ouvia, né? O Sem Cruz, querer, Cruz, sim, um artista Cruz, plástico, o né? mais programa curioso- legal, Escultor, né? O mais curioso... Cruz é escultor, né? Artista Exatamente. plástico. Eu acho que o mais curioso é que assim, a gente passou a conhecer melhor a audiência do programa quando terminou. Quando terminou. Quando a gente falava que a gente tinha feito o programa, Onda Latina, rapaz, eu escutava esse programa, eu colocava esse programa pra rolar aqui, sei lá, na minha temaqueria, né? A gente fez uma publi uma vez no sushi, né? Foi. Sushi do amigo e tal. Isso, ele Rolou. falava, Pelo menos então, sushi a gente Se fosse comeu. época de Instagram já podia fazer a parceria, né? Hoje em Colaboração aí. E aí eu acho que Estamos hoje... aqui recebendo aqui um temaki da temaqueria, né? Temaqueria, Ouvindo a gente aí, um abraço. E essa questão também, a questão dos apoios, né? É uma rádio pública, então, tipo, não havia patrocínio. Sim, sim. Patrocínio não pode, né? Pelo próprio regramento Sim, sim. da rádio. E era muito complicado, às vezes, a gente capitalizar, ou seja, a contrapartida financeira mesmo, que sempre seria interessante, nem que seja para custear a gasolina, né, Adão? Então, assim, há todo um protocolo para que você possa transformar os eventuais apoios em um retorno significativo para cobrir o tempo que você gasta elaborando. Os custos, né? Os Existem custos. Exatamente, existem custos para aquilo, né? Então, chegou um ponto que eu cheguei e falei para Adão, para mim tá meio cansativo para assumir isso. Aí Adão, rapaz, eu não queria falar isso não, mas também... Aí a gente descontinuou o projeto. A rádio também lamentou. Foi até o Léo Levi que deu apoio pra gente, Léo Levi, um beijo aí, Léo Levi. Exatamente, Léo Levi, exatamente, Pô, Léo velho, Levi. vamos, massa, tal, Léo comprou a ideia, Isso, foi legal, exatamente. foi massa, quem sabe. Inclusive a rádio, né? Léo Levi, me parece que o programa continuou mesmo depois da saída dele, e internamente o programa era bem conceituado, as pessoas gostavam do fato de haver um programa que apresentava pesquisa musical, que apresentava um conteúdo diferente daquilo que era normalmente mostrado.
Então, o programa era bem avaliado Aí internamente. teve uma pela época que rádio. quiseram tirar, que disseram, ó, só pode continuar aqui quem é formado em rádio. Eu, Everton é formado em rádio. Pelo menos, Você não sabia. Eu tenho um especialista, eu tenho um Tem um crachá. especialista. pelo menos essa carta na manga a gente tinha, mas assim, Você não podia falar, né? passou a não ser tão estimulante a partir de um determinado ponto, porque sem contrapartida fica complicado mesmo. né? Não, pode crer, velho. Aí a gente descontinuou o projeto e desde então fica apenas na memória dos poucos ouvintes que Deixa eu voltar pro acompanhavam primeiro semanalmente. show da Madruguinha. O primeiro show da Madruguinha teve outra participação. Igor. Que foi Igor Knupp. Verdade. Knupp tocando Trompete. né? trompete. Em Cuicilar. Sei lá. Foi a música que eu cantei também. A Marreta entrou em contato comigo e tal. Verdade, velho. Foi você que fez o contato É verdade, comigo, foi através do Cuicilar. chat do Facebook. Ele, aí, brode, tem um convite pra te falar assim. Olha, a gente tá aqui com um projeto e tal, e a gente quer que você cante. Fazia muito tempo que eu não cantava em nada, né? Eu já tava no ostracismo há uns bons anos. Aí a Marreta me recuperou, Aí, resgatou. me resgatou. O resgate. Aí eu fui lá, cantei Cuicelar, né? Que é Isso é Bom, né? Tem uma versão de Cuicelar, que é um zouk, é um gênero também caribenho, né? E que nos anos 80 ganhou uma versão em português, uma versão brasileira, digamos, né? Que é Isso é Bom, Sim, isso sim. é legal, né? Coisas da Bahia dos anos 80. E a intenção inicialmente era cantar o zouk na língua original, mas aí era meio complicado para mim também estudar, né? Não, vamos no português mesmo. Cara, essa música original tem uns 7 minutos, né? É enorme, Caramba, enorme. gastação da Como é o nome dos caras? É, Ih, caramba. A Alguma- Madruguinha sabe o nome do... mas enfim, Não, tá fugindo da... Pode pesquisar depois aí. Não, tá fugindo. O nome dos caras... do Cuicilar, eles são de cara, uma ilhazinha... é de lá do Caribe. Eles É são do Caribe, Tem muitas ilhas ali no Caribe. Não sei se é também. Martinique. Menos talvez do que a Indonésia, Não, Melanésia. Mas enfim, é uma vai nos ilha lá. crucificar depois dessa. É uma ilha lá que me parece que entre os idiomas é o francês, né? Uma das Sim. línguas oficiais. Enfim, aí a gente partiu para a versão brasileira mesmo, até para ter a possibilidade da resposta do público, né? Queira ou não, é uma música que fez sucesso em um determinado momento, a gente resgataria. Ela tem coros, né? Os coros em português fica muito mais fácil de você estabelecer essa conexão com o público. E pronto, a minha participação no primeiro show foi Cuicelar. No ensaio para o segundo show, a Marreta, ei, brother, a gente vai tocar daqui a 15 dias, vai ser lá no Tchê, e aí você marca a presença, pronto, conte comigo. Fui pro ensaio, aí quando chegou no ensaio, rapaz, vamos colocar Everton para cantar Carinito também, aí que música é essa? Aí o Chucro falou, não, a letra é simples, é choro por quererte, por amarte e por desearte. E o refrão é, ai carinho, ai mi vida, nunca, pero nunca me abandones, carinito. Então eu cantei essa música no primeiro show, no segundo show, sem nunca ter ouvido a canção original. Não tinha ouvido a canção original. Caramba. Baseado no texto que ele me deu, então assim, tipo, ok, os acordes estavam rolando, a música estava rolando, e eu acho que o legal disso é que eu cantei com o meu feeling. Quando eu escutei a música pela primeira vez, o fonograma mesmo, né, e Los Hijos del Sol, que era a banda peruana, foi que eu me dei conta que eu fui numa pegada, eu não vou falar totalmente diferente, mas É a sua versão. diferente. É A versão versão. é minha versão, é uma coisa mais, Sua aquela interpretação, coisa né? mais grandiloquente, mais bolerística, enquanto que os caras tinha muita picardia, essa coisa muito safadinha deles, tal, que não foi o que eu reproduzi. Eu fui mais na onda do bolero, de um vocal mais grandiloquente e tudo mais, mas foi isso que aconteceu. Aí a partir disso dessas A Madruguinha partes- tem essa característica também de fazer as versões das músicas. A gente nunca Tocar pega do a jeito. música, Mas nunca toca acho- do jeito que ela é original. Acho isso assim. massa, cara, porque A isso cria gente dá identidade nossa- também. a né? gente Isso dá vai nossa construir identidade sempre. Cara, E é mas- difícil reproduzir, né? Também, né, velho? Fidelidade. Os caras já fizeram, Nem velho. Aí você vai precisa, ficar copiando. Bota sua versão, pô. Os caras já fizeram. Pra que você vai fazer igual? Né? Não faz Exatamente. sentido. Velho, de onde é que vem Mestre Madruguinha?
Caramba, Toda não vez que chegamos eu- nem aí, Toda cara. vez toda vez que eu vejo assim o nome Mestre Madruguinha, eu fico sempre lembrando do Seu Madruga, tá? Tem Mas conexão. É automático. Tem a ver. É automático. Tem a ver. Acho que tem a ver com Vai, Marrito. coisa de Nossa, infância, tá? Né? Na sua versão, Nossa, mas Marrito. era, Cada um tem uma versão era um diferente. bullying, né, frequente, né? Essa analogia, né? A galera fazia, seu Madruga, né? E aí, quando eu usava um chapeuzinho também, assim, né? O chapéu do seu Madruga. Né? Um chapeuzinho assim. Uma figura longilínea, né? Angelina é Não era barbudo. pedir, né? Era pedir Essa, pra chamar. essa Era cara de pedido. caloteiro aqui é. 14 meses, né? Velho, eu sei que a gente tentando buscar nome, né? Ah, Carimbotril, né? Aí, pô, vamos chamar Diego pra ter percussão, vai dar um molhinho. Aí não, tá, beleza. Então vamos. Chucro adorava essa palavra, serelepe. Sabe? Mas Tô é uma falando assim palavra como se ele gostosa, fosse né? no Até de passado, falar, né? né? Chucro ele adora. Ele tá vivo, viu? Tô falando de adorar. Tá vivo. Chucro, a gente te ama. Chucro adorava essa palavra serelepe, sabe? Ele usava muito, pô. E aí ele que deu a ideia, quarteto serelepe, né? Quarteto serelepe e tal, beleza. E a gente começou a prestar atenção que o nome das bandas, né, do Carimbó, né, era tipo Mestre Vieira e os sim, Dinâmicos, pode crer. né? Mestre Aldo Senna, né? Mestre Curica, sabe? E aí Edivan começou, né? A dizer, não, eu queria ter não chamar, Mestre Madruguinha, né? Você é o Mestre Madruguinha, sabe? Virou entidade. Porque a guitarra meio, como o Everton falou uma vez, né, a guitarra meio que capitaneava, né, assim, né, o som da banda, né, então você é o mestre, né, o Mestre Madruguinha, e aí pra o complemento, né, essa palavra que o Chupo vivia falando, porque a galera serelepe, né, ele gostava muito de definir o som, né, e tal, assim, como um som, né, meio que deixava as pessoas serelepes, sabe? Eufóricas, né? E tal, e aí ele, não, Mestre Madruguinha e os serelepes, né? Que é uma tendência, né? Essas bandas dos anos 50, 60, independentemente do gênero, eu acho que também muito por herança, por influência, melhor dizendo, da música norte-americana, né? Então, Fats Renato and the e seus Dominos. Black Caps. Então, aí, né? Os Então, quartetos assim, vocais também, os vocais, melhor dizendo, os grupos vocais. Exatamente. Tinham, até na Bossa Nova mesmo, né? Isso, exatamente. Tinha essas influências. Sempre teve, né? Jovem Guarda Guarda e tudo também, mais. quarteto em si. Tudo. E isso foi pro rock também, né? Mas a gente resolveu tirar o Serelepes. Não, Por o quê? ponto de virada é muito curioso isso também. A gente ficou Mestre Madruguinha e o Serelepes, né? Foi o que a gente chegou, então. Um nome imenso. Como, por exemplo, pessoas que costumam ter nomes duplos, né? Pessoalmente, eu acho... Arthur Alexandre. Né? Exatamente. Aí, ou seja, a pessoa se dá o trabalho de batizar o indivíduo como Arthur Alexandre para, no final das contas, meio mundo de gente chamado de Marreta. Então... Minha mãe, velho, pedia a morte. A galera ligava lá pra cá, na época que tinha telefone Marreta fixo, né? Ligava lá pra casa, queria falar com Marreta. Ela, eu aqui do lado dela, né? Assim, mas ela, não, ele não tá não tem Marreta nenhum aqui não. Sabe? E eu em casa, né? Assim, ela nem dizia assim, o nome dele é Alexandre, né? Não, tá não. A galera, tá. Aí depois ligava pro meu celular, né, velho? Aí ligava pro meu celular, pô, eu liguei pra você não tá em casa, velho. Eu tô em casa sim, velho. Eu não gostava, não. Aí é aquela questão, né? Tipo, era Mestre Madruguinha e o Serelepes. Na prática, as pessoas escolhem, tipo, da mesma forma que no nome duplo, sempre as pessoas vão escolher um desses nomes para se referir, né? E no caso da banda, as pessoas quase sempre falavam, vai ter show da Mestre Madruguinha, ou então simplesmente show da Madruguinha. Enfim, obliterarem Serelepes não era o problema. O problema é que em um determinado momento a gente recebeu um contato para tocar em uma festa infantil. Porque acharam que uma banda que tem o nome de Mestre Madruguinha, olha, Madruguinha no diminutivo, e o Serelepe só poderia ser uma banda... Eu falei que o Seu Madruga não tava só na minha cabeça. O cara vai estudar Madruga, Seu Madruga, se fizer Madruguinha, vai ficar mais fofinho, mas isso é coisa de criança. Serelepes, minha gente, Serelepes só pode ser um Serelepes, projeto de música infantil. Concordo Então, com você. Depois desse convite, a gente, para não haver A gota equívoco, d'água. vamos enxugar isso melhor. As pessoas já não falam Serelepes, já fazem
Mal falo mestre Madruguinha, é só Madruguinha. Madruguinha. Então vamos cortar para facilitar a vida das pessoas e para eliminar esses equívocos. E para eliminar contatos para a festa de criança, né? Então, pelo menos. Então aí a gente acabou cortando e o Sereleps ficou só mestre Madruguinha mesmo. Mas ainda demorou um tempo, por exemplo. A gente também recebia alguns contatos, então aqueles que queriam ser mais formais, é curioso isso, né? Como há situações em que as pessoas procuram a informalidade e em outras elas buscam ser mais formais. Então, quando os contatos eram mais formais, a gente já chegou a tocar em isso. E agora show da Mestre Madruguinha e o Sereleps. Aí, não tem mais Sereleps. Mas enfim, já foi. É porque a gente não anunciou publicamente que o nome da banda passou, né, a ser apenas Mestre Madruguinha. Então sempre tem... Engraçado eu andar na rua, galera assim, ô Mestre Madruguinha. Chama você. Ficou conhecida a Mestre Madruguinha, ele que é a representação. É o Madruguinha. Você que é o Mestre Madruguinha, né? Cara, eu agora fiquei viajando aqui, vocês falando isso, treinando com o Barreto aí, de criar o personagem, tipo como tem aquelas bandas de rock lá, como é o Iron Maiden, né? Que tem a Ed, o Mestre Madruguinha entrando, e a pessoa entrar dançando, velho, com um chapéu, sei lá, criar uma figura assim, tá ligado? Mas a gente já pensou uma coisa nesse sentido. Foi? Assim, porque Fiquei viajando aqui, falando aí. invariavelmente nas entrevistas, é a pergunta que nunca falha, né? Por que Mestre Madruguinha? De onde vem o nome Mestre Madruguinha? Então, assim, às vezes, quando a gente queria dar uma resposta mais preguiçosa, a gente falava, não, é porque é a entidade. É a entidade. Mestre Madruguinha é a entidade. É a entidade que toca fogo no corpo das pessoas e elas começam a dançar, etc e tal. Então, Pô, já tem o personagem, vocês falaram isso na Globo, eu lembro. Vocês falaram isso na Globo. Tá criando um conceito. É o personagem, é a entidade. Cara, saco cheio, era de manhã, cedinho? De manhã. Então a resposta é essa aí. em 2017... Deve esse programa a gente tá gravando à tarde, final da tarde, os caras estão mais acordados. Os caras estão mais acordados, sem pressa. Foi numa situação em que a gente participou lá do combinado, né? A gente lançou essa teoria de ser uma entidade num evento que a gente participou. Em 2017, várias a gente versões participou... aí, os caras dando uma explicação. Exatamente. Vocês Em foram 2017, enganados. a gente participou de um festival de bandas independentes lá no Rio de Janeiro. O Web Festival. É um festival que não existe mais. Ele acabou, né? Pelo menos tá suspenso, né? Exatamente. Pode ser que retomem, quase sempre retomam, não é? Era um case... Dá uma pastilha famosa aí. A Valda, a pastilha Valda, né? Sim. Tipo, dos nossos avós, tataravós. Era patrocinadora? Ela que era a faz o principal festival. patrocinadora desse Patrocínio Pastilhas Valda. exatamente. Cara, a gente comeu tanta. organizador, A gente chupou tanta pastilha Valda aí, velho. Isso, pois é. Esse bicho tinha uma. Era você que tinha Meses uma sacola depois- cheia. No camarim era só a Valda, né? Porque assim, em qualquer lugar em qualquer ambiente do evento, Que tinha várias oficinas, Várias, palestras, e sempre tinha em umas todas baldas as lá. ocasiões, em qualquer ambiente do evento, havia um cesto, uma caixa repleta de embalagens, de pastilhas. Em todas as situações eu pegava e botava Aquela nos bolsos. laranjinha, bicho. De uma maneira que nós voltamos da viagem. Pô, você era viciado em Valda, velho. Não, eu passei a ser, porque eu sou daquelas pessoas que não negam nenhum tipo de oferenda. Nada. Nada. É de graça, eu pego. Edgar tá oferecendo, tá Exatamente. cavalo dado no seu Então, assim, tipo, voltamos da viagem, tipo, 2, 3 meses depois eu ainda distribuía tinha mal, pastilhas. né? Assim. Cara, meu irmão, estoque de Valda, meu irmão. Exatamente. Cara, na descrição de vocês lá no Spotify, eu achei curioso, né? E aí, enfim, uma das partes diz assim, né, na descrição, diz que vocês são, a religião da banda é o Mat Dance. Fala aí pros irmãos, pras irmãs que estão ouvindo esse programa, quais são os mandamentos dessa religiosidade? Assim, o grande profeta da banda era Chucro, né? Esses modos todos, né? Mat Dance é nossa religião e tudo mais, Serelepe. Mat Dance. Isso são as grandes profecias de Chucro, né? Chucro era o nosso grande guru Tem espiritual. algum mandamento assim que vocês podiam dizer para as pessoas assim? Tem algum mandamento? Essa religiosidade, no principal mandamento. Mat Dance é uma expressão baiana, né? Uma expressão soteropolitana. Lá Mandamento surge- uma mão no joelho e a mão na consciência. Na consciência. A outra, Exatamente. uma no joelho e a outra na Na consciência. consciência, Porque diz respeito a essa nossa missão, né? De fazer as pessoas dançarem, mas não sem
implantar na cabeça delas alguma luz, né? Alguma reflexão relevante para as suas existências e tudo mais. Né? Então, o Mete Dança é essa expressão baiana que caracteriza tipo, aquela música que de fato chega com o pé na porta, com a proposta de fazer as pessoas dançarem mesmo, né? Massa. Chucro nas suas andanças lá por Salvador, ele chega sempre com esses jargões. Essas referências aí, né? Exatamente. Será que veio de lá também, velho? Rapaz, sei. possível. Eu não sei. Eu não acho De algum lugar Serelepe é um arcaísmo, né? É uma dessas palavras que eram muito usadas no passado e entram em desuso. Ele só fez resgatar ela. E Chucro é massa, velho. A gente viajando com o Chucro assim pra tocar e tal. Chucro é aquele cara que ele chegou no Rio de Janeiro hoje e amanhã ele tá falando carioca. E aí, ó, tal, não sei o quê. Eu costumava dizer que Chucro era... Daqueles caras que vão pra Bahia aqui quando volta já tá Exatamente. Tá falando, oh, man, Não tem aquele personagem dos tá. X-Men, a vampira, né? Que ela toca em você e ela chupa seus poderes. Chucro é a vampira dos sotaques. Ele pisa, ele vai pra Recife, ele volta cheio de S's. Ele volta de Recife. Me dá um skin. Ele volta de Recife como um autêntico torcedor do esporte. Esporte, né? Já cantando casaco. Exatamente. Isso também. Se ele vai pra Salvador, ele volta como um torcedor do Bora Bahia, minha porra! Então, assim... Chucro, a gente te ama, viu? Tá registrado tudo isso aqui, viu? Véi, eu já recebi uma galera assim, bacana. Vocês também estão aqui, pô. Tô feliz pra caramba, assim, tá sendo bem divertido. E ainda nessa parada, assim, teve uma galera que veio pra cá falando bastante sobre essa pegada da diáspora mesmo, né? Diáspora africana, sobre empoderamento negro, sobre representatividade também feminina. A gente teve cultura popular e sergipanidade, a gente teve discussões com... Ouçam, viu, gente, os outros podcasts, tá? A gente fica feliz, tá? Tem os outros episódios também. Arte afro-indígena também. E vocês trazem aí, né, eu particularmente não tinha visto, tal, etc. Né? Não conhecia ainda, né? Essa expressão, a diáspora afro-latina. E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o que é a diáspora afro-latina, finalmente, assim. Pra gente... Até pra conhecer mais um pouquinho também. Qual é dessa... Foi o Chucro também que trouxe isso aí? Não. Chucro também tem contribuição com isso, mas eu acho que é muito das pesquisas da gente, né? Assim, eu confesso para você que a teoria da diáspora afro-latina, se existe teoria, eu ainda não me apropriei dela. Mas assim, eu acho que o que eu não designaria como diáspora propriamente, né? Da mesma forma que você fala sobre uma diáspora africana, porque de fato houve um espalhamento, né? Com base nas relações produtivas mais vis e execráveis que a humanidade já produziu, que é a escravidão. Mas do ponto de vista de uma cultura latino-americana, eu não sei se eu classificaria como diáspora, mas pode ser uma limitação de conhecimento minha, né? Mas assim, o fato é que a nossa matéria-prima é a música e, de certa forma, a cultura como um todo, né? Cultura latino-americana, né? Como eu falei, a experiência de ter feito o programa Onda Latina com Adão e a pesquisa que você assumir um programa como esse requer, porque você precisa ir a fundo, né? Eu me lembro que Adão falou, rapaz, eu estava pensando nesse programa apenas para tocar as músicas que eu gosto, as músicas que eu já conheço. Eu meio que já sentia que era isso. E eu, à medida que a gente ia avançando com os programas, que eu sempre ia chegando com uma coisa nova, né? Que eu fazia as pesquisas e ia sempre trazendo uma coisa nova. Por exemplo, conheci, através dele, o Cumbia Astelunes, que foi justamente essa banda que a gente teve o prazer de entrevistar e trazer, né, para o programa. Não foi ao vivo, foi gravado, mas enfim, foda-se. O fato é que, assim, a experiência de fazer o programa trouxe para a gente a responsabilidade de ir mais a fundo no conhecimento sobre a música latino-americana, sobre cultura latino-americana, saber o que os nossos vizinhos fazem. Para além da música também, né? Para além da música, contexto, exatamente. Porque, assim, a impressão que eu tenho é que eles sabem muito mais de nós do que nós deles. É lógico que, assim, o Brasil é um país gigantesco. Sim. E é muito, muito natural que a gente seja muito ensimesmado. Nós internamente somos tão diversos que talvez dentro do próprio país a gente tenha uma curiosidade
no Nordeste por saber o que é que rola no Norte por saber o que rola no Sul, e aí a gente fica nessa ciranda de interesses culturais internos de uma maneira que a gente não abre os olhos como deveria para o que é feito aqui na vizinhança do continente, né? Então eu acho que uma das grandes missões do programa era justamente fazer isso, lançar um olhar mais aprofundado para a música e para a cultura latino-americana como um todo, né? E em busca do que se ouve e do que se faz na Argentina, na Colômbia, no México, no Peru, nas Antilhas, né? no Caribe, e trazer isso para cá. Assim, era uma forma de aprendizado próprio e uma forma de multiplicar também esse conhecimento, né? Democratizar esse conhecimento também. Essa diáspora, assim, eu perguntei, tá, gente, assim, porque eu fui ver lá na descrição de vocês lá no Spotify. Claro, claro. Sim. Aí eu achei bem curioso, eu disse, pô, diáspora afro-latina. Mas Interessante. tem uma coisa sobre isso que eu conversava também muito com o pessoal da banda mesmo, né? Porque a gente toca música latina assim, mas assim, é uma música muito percussiva, né? E que, tipo, né, se a gente for buscar, é uma música que tem um quê de música, né, africana. Né? A herança, né? A herança da música brasileira. Porque a gente toca música brasileira, a gente toca música latina toca música brasileira que é música latina também, bem percussiva, né, como a gente vê assim em várias culturas aqui da América Latina, né, e puramente influenciada pela música africana, né. Você citou o Kusilá, né, que é de uma banda que tem, né, toda a influência aí, né. Vamos dar um Google. África, né. Então, tipo, essa afro-latinidade, né, eu acho que foi Chucro, né, quem colocou. Assim, Não, ela está presente nessa, com certeza está presente na banda, né? Na verdade é o que faz a banda, sabe, meio que tá existindo. Rolou escravização também, né? Exato, Porque, não, é exatamente isso. Assim, foram como aqui no Brasil também, né? Com indígenas e com os Eu acho negros, que essa caracterização de música afro-latina é quando a gente percebe essa semelhança entre a música que se faz no Brasil e a música que se faz nos países americanos, nos países latino-americanos. Pra gente não dizer que é uma música só latino-americana, a gente vê semelhanças, por exemplo, nessa mistura do toré com a música africana que a gente tem no forró, por exemplo, né, na música africana que a gente tem dentro do samba. Então esses elementos a gente consegue ver em outras culturas também, na música colombiana, na música cubana, em música que a gente também se inspira, que a gente ouve, que a gente ouve e toca. Gosta, né, de ouvir. E isso ele se reproduz dentro do nosso segundo disco, nosso primeiro álbum, que é o Pra Onde a Gente Vai Agora. Você pode encontrar músicas que tem forró, né, músicas que tem frevo. Então a gente tá mirando na América Latina, mas a gente tá pegando essas referências também que tem na música brasileira e consegue identificar elementos em comuns. Então a gente tá olhando para pra gente também e olhando e dizendo, porra, essa música é parecida com a música daí e alguma coisa. Que eu acho curioso, assim, fez lembrar também de uma coisa, porque normalmente a gente se refere assim a música, tô dizendo, a gente no Brasil, a gente se refere a música latina como se a gente não fosse exatamente, latino. Exatamente. É como se, tipo, cara, o Brasil produz música latina. Não é que, tipo, música latina, salsa, rumba. Isso, não, peraí, forró, frevo, música latina. Mas só que parece que por uma posição snob, o Brasil se coloca assim, não, a gente tem música brasileira. Exatamente. Né, e aqui é música latina. Mas sabe o que faz tipo uma separação, como se a gente não fizesse parte. O termo afro-latino, acho que ele inclui a música brasileira dentro dessa... Sim. Não, e no álbum de vocês, assim, pra mim, como ouvinte, né, assim, claro, a gente faz a diferenciação porque você vai reconhecendo os ritmos ali. Mas passa tão despercebido, assim, na questão rítmica, na questão da célula que a gente tem, né, na nossa cultura, em relação a essa absorção, né, dos sons. E que a gente tem uma característica muito forte, que é essa coisa antropofágica mesmo, né? Sim, que é tipo, a gente vai sugando as coisas de fora, o que a gente tem, mistura aqui e tal, combina. Se você for ver, por exemplo, no Axé Music, você vai ter elementos, você pegar lá dos anos 80, merengue, anos 90, pra caramba, você vai ter sonoridades latinas, aí com muitas aspas aí, né?
tal, que estão lá inseridas. Quando Com você certeza. vai, por exemplo, como o Marreto estava falando, na guitarrada, ou no som paraense mesmo, calypso, tal, você tem ali também, você tem esses elementos também, a influência até no próprio rock mesmo, Paralamas, Isso. também que combinava, puxava ali o rock, o ska, tal, né, outros ritmos. Então, assim, dentro dos diversos estilos musicais brasileiros, a gente tem já esse diálogo, né? Essa confluência, essa discussão. E eu penso assim que vocês, né? E outras bandas assim que tem uma aproximação também no som, na proposta, sei lá, Academia da Berlinda, entre outras bandas, tipo, quando surgiram a galera meio que abraçou, tipo assim, não é música latina, isso... Sim. O Brasil É já tem música, a gente já brasileira faz essa também, coisa Já que faz também, isso há velho. muito tempo. Saca? Isso já tá aqui, não foi uma coisa de Exatamente. estranhamento, como tenta se colocar música latina. verdade, e, verdade. tem uma novidade, música latina. Não, isso já tava aí nos boleros, porque Isso já tá na Exatamente, cultura que a Ângela brasileira. Maria cantava. A música outros sertaneja, cantores, a música sertaneja, a moda de viola, como né, que é considerada, digamos assim, a forma mais pura e original da música sertaneja, É verdade. a partir de um certo momento aí da história, não sei, anos 60, 50, 60, ela bebe da música rancheira mexicana. Então, assim, tipo, não há por onde a gente olhe o que é feito de música brasileira, de cima a baixo, que não haja algum tipo de DNA compartilhado com o que é feito com os nossos vizinhos. Então, quando a gente fala em música afro-latina, a gente aceitar que a identidade latino-americana, ela é, de certa forma, atravessada pelo flagelo da escravidão. Sim. Então, assim, a força da cultura africana que chega nas Américas, ela está presente em todos os lugares, e ela demonstra essa força. Assim. Quando você pensa em música brasileira, é impossível pensar em música brasileira sem a herança africana. É impossível pensar em música peruana sem a herança africana. Colombiana, cubana, ainda que em grande medida mesclada com, por exemplo, a música dos povos originários, né, dos indígenas, que há em todos os cantos, né, mas quando a gente fala de música afro-latina, a gente, de certa forma, está também se referindo a essa herança africana que está presente na maioria dos países da América Latina, né? Mas, assim, o próprio conceito de América Latina também é uma coisa muito... Aí já foi a discussão geopolítica. É difícil de você definir, de você delimitar, né? Eu me lembro que no editorial do nosso primeiro programa lá, eu abordo, mesmo que superficialmente, porque, enfim, dá pano para muita discussão sobre essa dificuldade de você delimitar o que é latino, o que é latino-americano, o que é América Latina, o que está abaixo dos Estados Unidos, né? Do México para baixo. Mas do México para baixo também você encontra países que falam inglês, como a Jamaica. Sim. Né? Você encontra países que falam, sei lá... Francês, holandês, né? Sim, Suriname. Né? Né? Então, assim, o que é? É a língua que nos une, é a realidade socioeconômica, né? Tipo, a Jamaica ela é tão terceiro mundo, né? Para utilizar uma expressão em desuso também. Quanto no Brasil, né? Emergente, né? Exatamente. É só um eufemismo. São países em desenvolvimento, né? É um eufemismo, né? Para falar a mesma coisa. Né? Exatamente. Então, assim, tipo, é difícil de você delimitar essas questões todas. Então, eu acho que, assim, o que a gente faz nada mais é do que exercer uma curiosidade ou um laço muito natural que existe entre o que a gente conhece de música brasileira e o que a gente conhece de música, entre aspas, né? Aspas pesadas, aí, latina. Essa tendência que a gente tem de olhar para o outro, assim, o latino é o outro, a gente não é latino. Que eu acho que isso é muito uma influência muito forte do olhar estadunidense para tudo aquilo que está abaixo da fronteira com o México. Né? Então, assim, tudo que está abaixo da fronteira com o México é latino. Então, assim, pouco importa as nuances, pouco importa a diversidade cultural, né, a diversidade demográfica que existe. Muita gente acha que Buenos Aires, a capital do Brasil é Buenos Aires, ou que no Brasil se fala espanhol da mesma forma que se fala no México, na Argentina, em todo canto. Porque o Brasil é uma grande floresta. É uma grande floresta. Enfim, tem macacos atravessando a rua, né? Todos esses preconceitos, né, que são fruto de desconhecimento, né, de ignorância geográfica mesmo, e
Até na Enfim. música rola isso, né? O World Rola. Music, aquela definição do que o Grammy Vamos faz. inventar uma categoria para tudo aquilo que a gente não consegue encaixar direito. Tudo que não é ocidental. Ou então que a gente considera que seja ocidental, né? Música regional, esse conceito de música regional eu acho muito foda. Música regional Música também. regional. Que outra coisa tem. Toda música regional. Nasceu Toda música regional, velho. Ou até, em contrapartida, música da terra. O que é música da terra? da terra. Quando você define o que é música da terra, você automaticamente está fechando as portas, as janelas, todas as frestas para influências que só vêm a incrementar, só vêm a enriquecer. Por exemplo, a dificuldade que é para uma banda, por exemplo, como a Madruguinha, participar de determinados festivais e defender o discurso de que está fazendo música sergipana, mas afinal de contas o que é música sergipana? Entende? Então, como é que fica essa nossa missão de trazer para Sergipe uma influência musical distante? Será que ela também não serve para agregar, para enriquecer, para promover uma certa evolução do que a gente conhece como música sergipana, né? Então, assim, esses rótulos, essa categorização, ela sempre carrega essa problemática consigo. Sim. De você eliminar a complexidade das coisas, né? De você simplificar, homogeneizar Cara, eu demais. vejo uma banda, por exemplo, como o Baiana System fazendo esse movimento de pegar a música jamaicana e trazer para música baiana, que não é novo, né? E que não tem esse problema, é música baiana, né? Música Baiana System fazendo música baiana, trazendo esses Mas elementos. acho que rola muito aquela guerra daqueles puristas, né? Talvez, né? De defender o que seria a cultura popular e os caras conceituam e criam aquela bolinha, né? Vamos fechar isso aqui, vamos preservar, não pode misturar, porque se misturar vai ser uma coisa sagrada. Eu sou um cara que gosto muito de... Fala. O DJ Tid, né, fez um mixtape, né, alguns anos atrás, que ele chamou de Obscura de Axé. Obscura, né, só aqueles axé dos anos 80, né? Aquele que, tipo, tem aquele... isso é bom na versão do E aquele cara que fez o deboche? Então, é o deboche, o deboche, Obscura de Axé. Caldas, né? Se você for prestar atenção, tipo, é isso, né? É merengue, sabe? É música baiana, tudo axé, né? Tudo axé ali, né? São, que eles chamam de axé, né? Mas aí quando você vai ouvir, é merengue, sabe? Tem uns pianos. As células do merengue. Enfim. Sabe? É bem o que a gente chama de axé. Latino, Ele não existiria se não fosse esse diálogo com música caribenha, música centro-americana. E são coisas do início mesmo do axé, assim, sabe? Que, tipo, né? Que cria... Salsa e merengue, né? Então, qualquer pesquisa sobre o que era a música popular baiana nos anos 80... você vai perceber que esses dois elementos estão muito presentes. Salsa e merengue, tal, Jerônimo explora isso. Sim, gente, procure esse mixtape, velho, Deboche. Muito é bom. sensacional, pô, sensacional. É bom também que os convidados dão dicas aqui. Pra caramba, vocês vão anotando aí. Dica Madruguinha. Ainda bem que tá gravado, você pode voltar, pode parar. Peraí, o que esse cara falou mesmo? Né? Só não bote no vezes 2 para vocês ouvirem direitinho, senão vocês podem passar batido aqui. Cara, vocês botaram o nome do álbum, que inclusive é muito bom, velho. Muito gostoso. É um álbum que dá loop, velho. Obrigado. Eu fui ouvindo, que assim, antes de eu escrever assim minhas impressões, eu gosto de ir pra academia e fico botando e fico ouvindo, né? Aí às vezes dava pra ficar dando loop, velho. Caramba, velho. Peraí, essa primeira música tá repetindo. Não, deixa eu falar. Saca? O melhor elogio que você pode fazer a um álbum é dizer que você deixa ele em loop. Velho. E tipo assim, ele é muito gostoso e como eu tava falando assim, vocês trazem várias células ali, né? Cada música tem ou dentro da própria música, né? Variações rítmicas, ou de uma música para outra e tal. E como a gente estava falando aqui, embora às vezes a gente fica fazendo essas separações, né? Brasilidade, música latina, né? Essas definições e tal, o álbum vai passando assim, velho, contando uma história que, tipo, vai te envolvendo mesmo. Que eu senti uma espécie de magnetismo, assim, uma coisa meio magnética, né? Que massa. Tipo, sabe, sei lá, vocês já tomaram ayahuasca, né? Não.
Não. Santo Daime? Tem aí. Que é isso nessa garrafinha aí? Essa garrafa tá batizada. Então, o efeito ele é uma hora depois, vocês começaram a sentir uma coisa assim, algumas alucinações. Eu quando já fechou o ouvi olho, sobre soninho. essa experiência. Então, é uma parada meio magnética, assim. Quando você toma a parada, você não tá sentindo direito, mas quando você começa a fechar o olho, Tô você sentindo começa a sentir uma nada, coisa... Não tô sentindo nada. Não, ao contrário, você tá sentindo muita coisa. Você sente ao contrário, brother. É muita coisa. Você começa a sentir uma coisa vindo de dentro, assim, meio involuntária, saca? Sim. Então, mais ou menos isso, saca? É uma coisa meio involuntária que daqui a pouco você fechou o olho e fica que nem o clipe lá, a cor da rosa. Daqui a pouco, saca? Mais ou menos isso aí, a pegada. Esse bota no nome do disco, pra onde a gente vai agora. E você já conseguiu descobrir? Não. Talvez seja Vai. uma volta pro começo, né? Olha! Essa foi boa, gostei aí. Vou tentar Mas, pegar ó, os caras aqui, o cara conseguiu tirar. Pergunta, pô. O engraçado desse disco é que a gente tinha uma ideia, a gente refletindo sobre o Som da Madruguinha, várias reuniões e tal, e a gente, porra, o Som da Madruguinha é meio melancólico, meio tropical. E o nome do disco seria Melancolia Tropical. Tropical Melancolia. Tropical Melancolia. Não, a gente botava, invertia. a ordem das invertia. Só que a gente fez o disco e tal, a gente fez o disco no meio da pandemia, cara. Gravou no meio da pandemia, foi uma loucura. A gente compôs, eu com Marreta, Everton, não sei o que, a gente compondo pro WhatsApp, não sei o que, Chuco disse, olha, velho, a gente tem que ter as músicas até 31 de janeiro de 2021, um negócio assim. Os E prazos a gente lá, fazendo, correndo, sem se correndo, encontrar, né, cara. Aí, já tem algumas coisas, já tem umas músicas que a gente tocava em shows e outras a gente não teve que compor ali no meio do processo. Fez do jeito que dá. E a gente fez o disco do jeito que dava, e fez muito bem feito, porque o Chuco produziu junto com Findas e com Allen, que são dois caras foda, dois músicos sergipanos foda que moram em São Paulo. E a gente depois, refletindo sobre o disco, a gente disse, cara, esse disco não tá assim tão... não tá pegando. Não tá pegando. E a gente... Não tá tão melancólico. Vivendo naquela conjuntura que a gente tava, da pandemia, no meio da pandemia, com a situação política, assim, um governo genocida. A gente queria ter feito um disco político. A gente queria ter trazido temáticas mais politizadas para as canções. Sim. Só que as circunstâncias não permitiam que a gente se esmerasse em criar canções novas que chegassem com essa abordagem mais politizada. Como o Adão falou, a gente já tinha um conjunto de canções que tocávamos nos shows e que já ensaiávamos, já tínhamos arranjos mais ou menos definidos. E aquelas outras que a gente ia parindo no processo, elas não iam exatamente na direção de um discurso politizado. Sim. Né? Então, assim, tipo, melancolia tropical, papapá, refletir o nosso tempo. No final das contas, a gente fez aquilo que estava ao nosso alcance. As canções são essas, e aí fazendo uma análise dessas canções, olha, tá falando de amor. A gente rodou, e tá falando de amor. Amor em várias acepções. Sim. Em vários contextos. Amor correspondido, amor sacana, canalha, amor paterno, todo tipo de amor a gente aborda ali. Uma ou outra canção, talvez ela atinja um estágio mais filosófico, assim, digamos, né? Tem umas abordagens mais filosóficas, assim, e tal. Mas o fato é que a gente não conseguiu, não havia, naquele momento ali, condições para que a gente pudesse parir um disco conceito, digamos assim, né? Compor canções e escrever letras que refletissem o nosso tempo, pandemia, governo genocida, papapá. Não deu para fazer. Fica para o futuro. Né? A ideia fica para o futuro. A gente fez aquilo que estava ao nosso alcance. Por algum acaso ou não, eram músicas que tinham, de fato, direcionamentos rítmicos bastante variados. Né? Então, tipo, tinha um forró. Essa música já existia desde o tempo da Banzo Lundu, né? Forró do Dengo. A gente tem acho que umas 3 músicas que são herança da época da Banzo Lundu. Tinha forró, tinha Piseiro. frevo. O piseiro nem nasceu como piseiro, uma composição minha que a gente passou um tempão com dificuldade de achar. resolver e achar.
Ela já foi tudo. Ela já foi tudo. Eu sei que no final das contas a gente resolveu que ela daria um bom piseiro. A métrica dela favorecia isso também, de certa forma. Pronto, ficou um piseiro. Um piseiro com uma certa erudição, mas um piseiro. Resolveu. Resolveu. E aqui e acolá tinha as cúmbias, tinham os carimbós, esses gêneros que são gêneros fundadores, os ritmos fundadores da Madruguinha, também estavam presentes. Aí eu sei que na hora da gente definir o título, essa coisa da tropical melancolia e todo o discurso que a gente estava tecendo, no final das contas ele não vingou. E aí a gente, depois de um brainstorm bem pesado, a gente chegou nesse... Foi até maneiro, a gente falou brincando. Exatamente, mas na verdade a gente tava numa reunião online. Foi o Chucro quem falou isso, assim. A gente Chucro, na madrugada. tudo é você, Chucro. A gente na madrugada, a gente assim na madrugada, pra onde é que a gente vai agora? Tem vários sentidos, né? Tem esse sentido da gente da pandemia, sem saber como resolver, a gente no governo de extrema direita, né? Retirando direitos. Felizmente a gente foi para um governo, né? Melhor, elegemos aí um governo melhor, mas tinha todas essas dúvidas ali e para onde a gente ia ritmicamente falando também. E tem toda essa questão também do sergipano na noite e tal, sempre tem o pós, né? O aracajuano, porra, tá no risca-faca, vamos pro risca-faca agora, sai da balada, pra onde a gente vai agora? Sempre tem um pós. Então a gente achou essa expressão assim muito interessante e casava bastante com eu diria que é o título mais polissêmico que a gente poderia encontrar, né? Exatamente. É aquele que ele pode servir para as mais variadas interpretações e pode ser utilizado também no dia a dia, também para os mais diversos contextos, né? Inclusive até no show doc, né? Se vocês fizeram lá no Ateneu, né? Eu acredito, não sei, quando assisti, me deu assim uma sensação assim de que, pô, bacana ver o que os caras estão fazendo ali, estão tocando massa, material, pá, não sei o quê. Mas tipo assim, velho, deve ser solitário pra caramba uma banda como Madruguinha tocar ali, como é que os caras... Eu fiquei pensando, velho. Foi difícil. Como é que os caras estão conseguindo assim, imprimir uma energia ali pra tocar pras cadeiras, velho. Então, Toca pras câmeras. Pras câmeras, velho. Tipo, nem pras câmeras. Eu acho que nem pras câmeras a gente tocou, na realidade. Porque assim, tipo, foi um projeto viabilizado por edital. E é importante falar, da Aldir Blanc. E é importante falar também porque, assim, sem o edital não haveria possibilidade daquilo ser feito, pelo menos não a médio prazo. Porque para qualquer banda independente você capitalizar ao ponto, isso, exatamente, angariar recursos que sejam suficientes para juntar uma galera, sei lá, profissional, galera da área que merece ser recompensada, exatamente, para fazer uma coisa mais profissa mesmo, assim, demora tempo. Sim. Então seria muito difícil sem o edital. Só que assim, o dinheiro do edital a princípio parece muita coisa, mas quando você começa a pagar as pessoas, a fazer uma planilha orçamentária, você percebe que não é muito não. Então assim, quando a gente chega no teatro, a gente chega para fazer a Vera. Não houve tipo, a gente não foi na véspera do dia da gravação para fazer um ensaio de câmera inclusive, da direção de câmera, decidir quais são os ângulos e nessa música vai haver tal movimento, marcação até mesmo, por exemplo, para a gente que canta, aliás, não apenas para a gente que canta, porque mesmo quem toca também faz o seu papel, faz a sua cena. Marreta faz direitinho. Né? Exatamente, mas, por exemplo, nesse momento eu posso olhar para essa câmera, eu posso me relacionar com a câmera nesse momento e tal. Então, houve uma carência dessa preparação. Então, era um show em que, no decorrer da nossa execução, da execução das músicas, e a gente executava cada música mais de uma vez, é que a gente ia se aquecendo e ia pegando o jeito de fazer a coisa. Eu acho que eu só me senti mais à vontade, sei lá, a partir da quinta música. Eu falo de música, não tô falando de execução, porque eu acho que já devia ser a 15ª. Que vocês têm um som, né, bem extrovertido, expansivo. Então, exatamente. Então, a energia do público troca, eu acho que é uma coisa essencial, né? Vocês mandam energia, recebem, vai fazendo aquela... Eu acho que foi bom pra gente se olhar depois, assim, como é que a gente tem um material de qualidade pra gente se olhar no palco, como é a Madruguinha no palco. Eu acho que isso foi interessante até para as performances posteriores. Ao vivo, né? Mas foi chato, cara. Difícil também avaliar, né? Mas é difícil avaliar porque é uma situação sem público, né, velho?
Pode crer. Difícil avaliar, né? Inclusive, a gente tocou no FASC agora sexta-feira, pô, os vocalistas foram super bem elogiados, né? Porque tava lá dançando, né? sim, E tal. uma vibe, Pô, no show, né? A gente tá lá assim. Show de bola, né? Tá um pouquinho mais engessado, né? Exatamente. Travado ainda. Não sabia se eu ficava com o microfone na mão, ou se eu deixava lá. estranho Então, assim, mesmo. até perceber que eu poderia tirar o microfone do pedestal e ser um pouco mais móvel, eu já estava lá na quinta, sexta música. Eram 12, né? Até inclusive dentro do... tinha uns cortes, né? Isso. Assim, tinha uma quantidade de músicas que tocavam e tinha uns cortes que cada um de vocês falava um pouquinho sobre... dando um conceito de particular sobre esse título, né? Tal. Mas foi roteirizado por Chucro, né? Chucro, Sim. Chucro de novo, Chucro. Mais uma vez. Mais uma vez, Chucro. É porque assim, ele sempre teve assim, muita Porque o Chucro iniciativa não tá mais na produção, banda, o Chucro né? saiu tem pouco tempo. E Paulinho Groove, maravilhoso, tá no baixo agora. Mas Chucro sempre teve iniciativas além de só tocar, assim. Baixo, exato. E tem muita coisa que se não fosse, ele não teria saído. Então, a gente tem que fazer referência ao cara. Uma curiosidade ali, no caso do Show Doc, aqueles espaços que vocês escolheram, porque vocês disseram que o Chucro roteirizou, mas me pareceu assim que foi tipo assim, sei lá, eu acho que a gente tava na praia, se eu não me engano. Na Cinelândia, cara. Ele é o Cinelândia, príncipe da Cinelândia. Príncipe da Cinelândia. Príncipe da Cinelândia. Essa docência data lá. O Emílio agora no Catar tem esse negócio, né? O Emílio da Cinelândia. Você chegar domingo, ele tá lá na Cinelândia. Marcando ponto lá, né? Marcando ponto. O bichão Com tá menos lá. roupa, inclusive. Com menos... Esqueci dele que tava no Mangue, cara. Esqueci o nome Alex. dele. Alex. Que tava ali no Mangue, Nossa, lá com um sup ali. Beijo, né, Alex. A escolha das locações, ela de certa forma Tem a ver com- Adão tem a ver tava com- com... Eu tô com meu filho em casa. filhinho, tal. tem a ver com a característica de cada um. De cada um, também, né? exatamente. Ali Então, tudo mas foi vocês que escolheram, no caso, ali o tudo local. foi roteirizado por Chucro, Não, mas mas- enfim, Tem a ver com... Pensando em houve cada da um. parte dele essa perspicácia de nos localizar em lugares que tinham, de certa forma, a ver com a característica, com a individualidade de cada um. Né? Então, tipo, como tirar a marreta da praia? É impossível. O que eu posso fazer? Mas é lindo, né? A parte de marreta, No cara. caso, Sensualizando. eu nem sou uma Deus que pessoa... Foi Deus que fez, né? Eu nem sou uma pessoa que anda muito ali na beira do rio, mas eu acho que ali... Nanumi também parece que toca bateria ali. no certo? mercado. Mas eu acho que ali era muito mais... Assim, uma das intenções dele ao roteirizar era fazer com que esse show doc também, de certa forma, contribuísse como um retrato do que é a realidade da nossa cidade. Então, tipo, tem a Praia de Atalaia, tem o Mosqueiro, né, Rua da aquele Frente ali mangue, também. tem a Rua da Frente, tem a ponte, né, Aracajubá Sim, ali Aracajubá. como pano de fundo. Então, é um Tem os retrato mangues, da é cidade manguezal, que a tudo. gente queria que compusesse Sim. o show doc, né? Era uma preocupação dele também, que a gente pudesse que a gente inserisse isso, né, no resultado final. Cara, vocês fizeram também a capa, eu tava dando uma olhada assim, tipo uma carta de tarô. né? Uma bússola. De Ananda Barreto. Ananda, Né? Isso, Ananda arte de Ananda maravilhosa. Barreto. Ananda maravilhosa. E aí, o que é que aquela carta de tarô diz? Não, brincadeira. O que é que... Vocês podem dizer também. Cara, O que O que a carta diz O que a carta de tarô, tem que cara? Tem a perguntar pra ver... cartomante, né? Mas- Eu pensei que vocês já tinham feito a consulta, tipo, não, a essa gente aqui vai tá ser a carta procurando. da capa. Não, ele tá procurando. A gente Tem a ver com o nome disso também, né? Pra gente vai Total, agora, né? Nem a carta respondeu, pô. Nem a carta tá respondendo. Ananda Barreto, que é a artista que fez não apenas a capa desse disco, mas também do O EP. EP, do nosso E ela EP. participou do EP também. Participou do EP cantando também, fazendo back vocal. Isso, back vocal foi, pô. Para essa arte, a gente procurou a Ananda porque a gente achou um processo muito natural, né? Que a pessoa que foi responsável pela identidade visual, né? Pela capa, pelo menos, do EP, também pudesse estar presente. Então, fruto de muita conversa, muita discussão sobre conceito e tudo mais, a gente abortou alguns primeiros esboços que a gente achou que não tinha muito a ver. Eu achei que no final das contas Mas foi legal.
aquela gravura, né? Aquele desenho foi o que mais chegou próximo do que a gente imaginava. A capa chegou a concorrer aí a algum prêmio, cara. Eu vi uns blogs. É porque a gente é ruim de rede social. Somos. Mas concorreu aí a algum prêmio, a gente até repostou, mas a gente não acompanhou o resultado. Se a gente ganhou, alguém avisa. A gente ainda quer muito contar com um serviço de assessoria de comunicação realmente eficaz e tudo mais. Só falta dinheiro para isso. É um detalhe, esse é um detalhe. Planos para o futuro, né? E aí, assim, dentro de muitas discussões conceituais com a Ananda, a gente fez com que aquele desenho ali, ele absorvesse algumas ideias que eram expressas ou não expressas. Mas quais as ideias existiam? Enfim, para onde a gente vai agora, né? A gente já divagou muito sobre todas as possibilidades de significado que... Mas você já tinha o título, aí foram depois para cá. O título meio que conduziu uma formação imagética, né? O que a gente via. Entendi. Então ali tem uma carta que faz referência ao tarô, que é um recurso... Uma resposta, né? É uma resposta, né? Assim, é um recurso que as pessoas, pelo menos as pessoas mais mistificadas, espiritualizadas, costumam recorrer para tentar saber o que é que o futuro espera delas, né? Tem a carta do tarô... Mas a resposta, na verdade, é uma pergunta. A resposta é uma pergunta. Tem a Rosa dos Ventos, né? Que é o onde há os pontos cardinais, né? Enfim, que apontam, né, diversos direcionamentos. Enfim, são vários ícones. Assim. É um trabalho de semiótica muito interessante que ela fez ali e que dialoga com o nome, né, do disco da gente também. Aquela paleta de cores era uma paleta de cores que a gente já imaginava para o trabalho, muito antes, inclusive, da própria definição do disco, né, do nome do disco, para onde a gente vai agora. Então, acho que dá para olhar para aquela capa ali e extrair muitas hipóteses assim, do que aquela pode significar. Né? Massa. Bem, tá dentro também da proposta, né? Porque o álbum, o disco é saudosista. O álbum tá bem variado, assim. Do ponto porque é estranho, né, velho? Mudar pra álbum. Tá valendo, tá valendo. Porque fica tão abstrata a coisa, né? Que, tipo, né? Parece que você tá falando de disco, que é algo físico. E algo, eu falei como se não, né? Eu falei EP, mas eu falo álbum também, disco. Eu não sei se EP tá na categoria álbum, se tá na categoria disco. Se tá... Eu falo, pô... Nosso primeiro trabalho. Nosso segundo trabalho, faz isso. Ou então faz como a Calcinha Preta fazia. O volume 1, volume 2, volume 3. Então, assim, tipo, Preta, volume... A gente discute muito, né? A gente tentou construir como eu falei, tentamos construir um conceito do zero. Não foi possível, porque a maioria daquelas canções, elas nasceram de forma bem espontânea, sem a preocupação em abordar esse ou aquele tema, né? Somos vários autores dentro da banda. Se você procurar lá os compositores, você vai ver que tipo tem canção do João, canção de Adão, minha canção, canções em colaboração. Marreta fez Chucro, várias pra isso. Exatamente. O pai de Chucro também. Pai de Chucro tem duas. Seu Guigui. E como, assim, ritmicamente muito variado também, né? Recentemente a gente acha que talvez o próximo passo seja uma volta ao básico, né? Back to the basics. A gente vai tentar focar mais nos ritmos que deram origem à banda, né? Tentar focar mais no carimbó. A gente tem o desejo também de fazer o disco, poxa, como não foi possível fazer durante a pandemia, do jeito não, mas assim, sem pressa e tal. A gente não teve essa oportunidade ainda. Disco então, mais quem curtido, sabe o né? próximo. Mais curtido. Maturando, né? Maturando, a gente fazendo junto o processo. E a gente tem uma banda, né? Todo o processo coletivo ele é muito rico pra gente. Exatamente. Assim. Então, quem sabe a gente não consegue. E tentar trabalhar um conceito do zero mesmo. Exato. Assim, né? Tentar, de repente, lançar uma visão mais politizada nas canções. Mas a gente gosta muito do pra onde a gente vai agora e estamos trabalhando com ele, defendendo esse disco agora. Quem sabe no futuro... Cara, eu não sei, mas eu posso estar viajando assim, até na audição eu estava escrevendo umas coisas assim. E pra mim, toda aquela expressão que vocês trazem, assim, tô falando mais do material visual, né? O áudio também. Essa parada assim da expressão corporal, da dança. Não sei, pra mim tem uma célula política também ali. Tem, né? total. Vocês colocam, até inclusive
tá me fugindo o nome da música agora, mas vocês fazem... Por quê? Por quê, exatamente. Por quê e tal, né? Acho que é mais pro final da música, né? Isso, Vocês ficam fazendo as variações de reggaeton, madrugada e tal, e começa a dar meio que umas palavras de ordem, né? Exato. Total. Políticas também. Eu vejo também, por exemplo, nos clipes mesmo, né? A Estação dos Unidos da Alegria. Cara, falar isso sem ler, velho. Estação dos Demora um Unidos. pouquinho pra Bloco Estação dos Unidos da Alegria. porque dá um trava-língua, o cara fala estação, aí tem que fazer Aquele estação. jeitãozinho. Aquele jeito muçulmano de falar. Internamente a gente... a preguiça, né, de falar o nome desse tamanho. Internamente a gente trata simplesmente como bloco. Já o público trata simplesmente como alegria. O último show... É o que significa pra cada um, talvez, né? Porque O último show, cara, o último show do Fasc agora, sexta-feira, a gente... Como era um show curto, era um show de 1 hora, e essa música tem 8, 7 minutos, a gente optou por deixar ela de fora. Foi um debate, tudo no Madruguinha é um grande debate, a gente optou por deixar ela de fora. E o engraçado é que terminou o show, o público, alegria, alegria. Ficou um olhando pro outro assim, pô. Então vamos lá. Alegria. Foi um show que deixou as pessoas muito tristes, a ponto que no final do show elas ficaram pedindo alegria. Gritando por alegria. Se a gente não soubesse, uma pessoa desavisada ali acharia que a gente, né, que faltou alegria no show. Faltou alegria no As show. pessoas estavam protestando ali. Quem tava de fora, né? Porra, que show triste, cara. Animação, né? Animação. Então, cara, eu tenho muita impressão que tem essa politização, assim, às vezes silenciosa também na parada, né? Com certeza. Porque, por exemplo, aí em Alegria, né? Vou tomar aí o nome que o público deu. Acho que tem muito essa parada também dentro das cenas, dentro da história, da narrativa, assim. Sabe que eu acho que alguns atos políticos, às vezes, não precisa necessariamente você falar coisas, dizer assim, Exato. né? Estou protestando contra não sei o quê, né? Não. A história já conta, velho. Né? Eu acho Então- que é como a música, cara, soa, né? Não adianta a gente você fazer uma coisa, né? Assim, você querer dizer alguma coisa se aquilo não fica legal, né? Musicalmente falando. Eu acho que você também... Acho que a música não pode ser forçada, velho. Sabe? É uma Pode coisa ser. que vem muito da gente. Aham. É uma coisa muito natural. Então, se a música pede aquilo, vai ser aquilo. Se a Não, música acho que pede pra gente falar, fala. Eu acho que a própria Acho que parada não fala, também fala. da música, assim, como vocês estão trazendo assim também, né? Esses ritmos latinos, dos quais a gente faz parte também, né? Sim. E combinar com outras músicas que a gente tá mais habituado, que a gente chama de música brasileira e tal, Aham. né? Então eu acho que também isso é ato político, assim. Com certeza. Porque com quando você certeza. vai provocar aquela dúvida, o cara assim, uai, o cara jogou aqui uma Kombi, jogou brega funk, jogou... tipo, não, velho, tá tudo ok, tá beleza. Você cria aquele meio que desconforto, entre aspas, assim, mas ao mesmo tempo você aceita. Eu acho que aí você já tá provocando uma reflexão meio que política, assim, tipo... Pô, e por que a gente nunca fez isso antes, assim, né, velho? Porque nunca fizeram isso antes, porque, né? Saca? Eu acho que aí é aquela coisa que a política faz essa provocação, como a gente tava falando aqui do futebol, né? Por que os caras botaram a mão na boca ali? Né? Naquele momento, saca? Tipo, por que o cara se ajoelhou ali? O que significa aquilo, saca? E eu acho também que a Mestre Madruguinha sempre se posicionou, sabe? Naquela época, né, do governo Bolsonaro, né? Tava para entrar ainda, a gente fez aquele ele não, né? Sim. Participamos dos atos, né? Sim. Então, assim, eu acho que a gente tá sempre também se posicionando, né? Politicamente, assim. Sim, né? com certeza. Mas não é partidariamente, né? Mas Aham. a gente sempre colocando, né, o que é que a gente acha, né? Porque a política faz parte, né, velho, da vida da gente. Com certeza. Faz parte da vida e a gente vai inserindo, né? Até dançando mesmo, na dança, certeza, na nossa expressão com cultural, na voz. Naturalmente, E a gente vai vai. usando apenas os instrumentos, né? Às vezes a expressão, às vezes o instrumento é o corpo, né? Exato. Para politizar, às vezes é a fala mesmo, o Às discurso. vezes é os dois. Juntos, enfim. Né? Cara, porra, conversa boa da porra, velho. Vou ter que chamar de novo. É, Vou ter que velho. chamar de novo. Faz o dois, né? Eu preciso de eu vou precisar de outra pergunta, velho. Um outro álbum com outra pergunta. Pra gente tentar responder aqui. Ou seja, a gente não conseguiu responder Não completamente. A gente conseguimos. começou só... Falhamos. Trouxe algumas respostas. Falhamos miseravelmente.
Mas, cara, agradecer demais. A gente diz que falha para poder ter uma segunda chance, né? Pode escrever. E tem um cantor sergipano que diz assim, né? Eu sei tá tudo nas nuvens. Eu sei é tudo verdade. Eu acho que já escutei isso em algum lugar. Recomendo. Massa. Cara, agradecer demais vocês terem vindo aqui, cara, aceitado o convite. E, pô, a conversa foi muito boa. Eu falei pra vocês que não era um podcast de música, né, velho? Com certeza. A gente Caralho, ia falar. a gente foi pro Cocô A gente deu umas Dourado, cara. a gente deu umas viagens da Quando porra. a gente foi viu? pro Cocô Dourado, eu achava que a gente ia pra... não ia sair. Achava que Imagine quantos cortes podemos fazer nesse podcast, então. Exatamente, Quantos cortes? cara. Quantos cortes, né, velho? achava que a gente ia ser bastante editado, né? Exatamente. Haja edição. Viu, cara, agradecer demais vocês terem vindo aqui. Pô, eu esqueci de uma parada. Dia 23. Manda aí, velho. Divulgar, esquecemos. Manda Dia aí, 23 de dezembro, velho, agora, no Macau, a gente vai fazer um evento que a gente faz todo ano, chamado La Última Cumbia del Año. E Vocês já fizeram outros anos. já né? fizemos, a gente faz desde 2015. É um evento que a gente gosta muito para fechar o ano, confraternizar. Tem muitos amigos que moram fora, que estão aqui nessa época e tal, então é bem legal, assim. E a gente vai chamar algumas mulheres para cantar com a gente, vai ter DJ Afromusa, Taia vai tocar com a gente também e Talvez DJ ela nem Mavi. saiba, mas... Talvez Taia nem saiba. Taia, você tá sabendo por aqui, viu? Pelo podcast. Mas a gente vai tocar dia 23, cara, lá no Macau, 23 de dezembro. Quem puder comparecer lá, que é uma festa nossa, assim, e a gente gosta muito. Vai ser a sexta edição, né? La Última Sexta edição, Cumbia. acho. A última foi em 2019, chegou a pandemia, a gente tá fazendo agora em 2022. Exatamente. Então essa é aquela da volta, viu, galera? É aquela Siri na lata, saca? Exatamente. A primeira cumbia depois do fim do mundo. Pode escrever, boa. Aí, tá um bom nome, velho. Massa. Galera, onde é que a galera pode encontrar vocês? Eu sei que é uma pergunta retórica, mas é sempre bom dizer, né? Mas a gente tem dúvidas, a gente fica Ainda. se perguntando qual é o... Assim, temos, em termos de redes sociais, aquela que a gente está mais presente é o Instagram mesmo, Mestre Madruguinha, é isso? No Twitter, recentemente a gente se aventurou, né? Aí fica lá só vigiando. Só de butuca Só para ver. observa. Para Só ver o que acompanha falam os da Trend gente. Topics, né? O Facebook tá meio largado, mas... Mestre tem lá. Madruguinha, ele não costuma causar muito no Twitter, não. Na realidade, a gente chegou no Twitter só para ver o que falam da gente, mas se resume a isso. Pô, daria um ótimo perfil, Mestre Madruguinha como um personagem. Exatamente. Isso, de butuca, né? Assessoria de imprensa, esses caras precisam de assessoria de imprensa pra fazer um... Quem sabe? E aí, de resto, nas plataformas digitais, né? Spotify, Deezer, YouTube. todos eles, YouTube, a gente tá lá também. Quem quiser ver nossos vídeos, quem quiser ver o show documentário, tá lá também no YouTube. Enfim, é isso. É isso, Massa. valeu, Alisson. Obrigado aí pelo espaço. Muito bom, Valeu velho. mesmo. Muito obrigado, Tamo brother, junto. pelo Vamos ter que convite. fazer o Obrigado, volume senhor. 2 aí, Bom que nem demais. calcinha preta. Pô, Então, Vida galera, longa, eu digo aí, velho. agradecer demais, assim, aqui é o Mestre Madruguinha. Galera, ouçam, acompanhem lá no Instagram. Os caras já deram a dica onde que vocês podem encontrá-los. Para vocês ouvirem o Diga Aí, rola na rádio, como também a gente tem um podcast. Bem, se você preferir ouvir na rádio, vocês já sabem, né, que acompanha o programa todas as sextas e sábados, das 10 às 11. O sábado é reprise da sexta-feira, tá? Então não deu para vocês ouvirem, porque é um horário meio complicado, às vezes trabalho, mas vocês ouvem no sábado. Daí não deu para ouvir nesses 2 dias, vocês vão lá no podcast. No Instagram a gente tem lá o Diga Aí, _podcast. Vocês podem acessar lá e vão acompanhar todas as novidades, né? O que vai rolar, o que está rolando, quais são os episódios tal, e outras informações que rolam. Então vocês podem acompanhar também lá e, obviamente, no Spotify, né, Google Podcast, né, Cashbox, todas essas plataformas aí, a gente tá lá também para vocês ouvirem, que vocês preferirem. Não tenho nenhuma dessas porque eu não tenho grana para pagar. Sem problema, cara. Vocês vão no Anchor. Está disponível lá na bio do Instagram. Vocês acessam lá, clicam e ouvem sem precisar pagar nada, né? Então, não tem desculpa para não ouvir, saca? Então é isso. Vou me despedindo aqui mais uma vez. Agradecer a galera do Mestre Madruguinha aqui que deu uma contribuição muito foda, muito massa. Ouçam os caras, velho, bom pra caralho. Vocês vão ser absorvidos por essa energia,
certo? Façam parte da religião do Met Dance. Valeu, um abração, até a próxima semana. Uou! Valeu. A Rádio Ips apresentou o programa Diga Aí. Continue ligado. Rádio Ips, comunicação sem fronteiras.